On high. Bem, amigos do Ride Clube Brasil. Estamos começando mais uma live, sempre irreverente, às 4h20, que é a hora do nosso chá. 4h20, para a galera que não sabe, é a hora que a gente toma um chá, que a gente conversa e também que a gente faz uma live. E hoje a gente está aqui no novo estúdio do OneRide. Então, para a galera que não levou fé, ó, estamos aqui. E hoje a gente vai estar entrevistando um cara que eu gosto muito, um cara que eu admiro muito, um cara que eu queria ser mais amigos com ele, queria fazer uma trilha com ele, queria trocar uma ideia com ele, porque é um cara tão legal, tão gente boa, tão talentoso. Falar de 3D com ele. Você quer anunciar quem é, Jack? Cara, eu vou contar quem é. Conta. É Pedro Conte, galera. Pedro Conte! Tá aí. Pedro Conte, nosso grande amigo de São Paulo. Pedrinho que já trabalhou... Quantas empresas você já trabalhou, Pedro Conte? Só para a galera que está começando agora entender de onde você vem, o que você come, para onde você está indo, onde você habita. Quantos, cara? Eu não faço ideia. Só já rodei bastante já, viu, cara? Eu agradeço aí a oportunidade aí da gente bater um papo. E eu que agradeço, cara. Bom, vamos nessa aí, então. Já rodei bastante já, viu, cara? Já faz tempo já que eu tô fazendo 3D. Então, ainda mais agora, nos últimos anos que eu tô de freela, né? Então, aí, cada mês eu tô em um lugar, assim, meio... Não tem muito... Eu tô bem solto, assim. Eu não sei o que vai acontecer no dia de amanhã, assim, sabe? Você diria que você tá, assim, soltinho? Tipo, um freela soltinho? Tô, cara. Tá pau pra toda obra... Aquele pessoal que é um 3D te chama, que é uma animação te chama, um look dev, uma fotografia, um Wacom Battle, um Hard Conference. Um Wacom Battle O que apareceu eu faço, assim. Eu tenho feito bastante coisa diferente, assim, né? Então a rotina acaba sendo bem dinâmica, assim, né? Porque às vezes eu estou trabalhando com alguns clientes, cada um de uma parte, um aqui do Brasil, outro nos Estados Unidos, outro, cada um em um lugar, assim. Então, é bem interessante, porque você acaba tendo dinâmicas diferentes, né, de pessoas e de empresas e tudo mais. E também, assim, acaba sendo um lance que é divertido, porque se é uma parada que está fluindo legal, acaba rolando mais e mais. Se não está rolando, também não tem aquela obrigação de continuar trabalhando, sabe? Eu faço o projeto e acabou. Então, é bem legal, assim. Então... Você acha que atrai quando você faz um trabalho, sei lá, para os Estados Unidos, um job de animação? Você acha que um job atrai o outro? Você fez dia seguinte, um mês depois, os clientes vão estar te ligando. Eu falei, Pedro, você pode fazer um daquele que você fez para mim? Você diz do mesmo cliente ou para outros clientes? Tanto do mesmo cliente, quanto às vezes do território ou do tema que você está trabalhando. Cara, uma coisa que eu tenho percebido é assim, quando eu trabalho com algum cliente que tem uma certa exposição, eu acho que isso passa uma credibilidade para outros clientes também, entendeu? Então, eu acho que isso é legal, assim, eu pego alguns projetos e aí alguma outra pessoa chega, pô, eu vi aquilo lá que você fez com um cliente X, sabe? Pô, vamos fazer alguma coisa junto? Então, acaba rolando sim, cara. E também de estilos, né? Acaba também rolando. Eu faço alguma coisa e aí eles falam, puta, gostei daquilo que você fez, vamos fazer alguma coisa nessa pegada e tal. Você sente que quando você está fazendo alguma coisa, sei lá, debaixo d'água, na semana seguinte tem pelo menos 2 clientes que te pedem alguma coisa debaixo d'água? Você acha que rola esse efeito avalanche dos clientes? Não tão específico quanto embaixo d'água, né? Mas rola. De estilo, por exemplo, assim, o que eu mais gosto de fazer, na real, é personagem mais para vilão, assim, sabe? Que eu fiz bastante coisa há um tempo atrás, que não é aqueles personagens tão bonitinhos, né? Você acha que o pessoal te procura pedindo personagem fofinho? Porque quando eu penso em Pedro Conte, eu penso assim, cara, um artista 3D pode fazer qualquer coisa. Mas, sem dúvida, você é o mestre do fofinho. Você consegue fazer fofinho como
a Disney faz, como a Pixar faz, tanto é que você acabou rodando por lá, né? Pois é, cara, e aconteceu uma coisa que é até engraçada, porque é aquilo que eu falei, o que eu gosto de fazer não necessariamente eu também gosto de fazer personagem carismático e tal, mas eu gosto de personagem mais escroto, assim, é o que eu tenho vontade de fazer, assim, mas eu entrei numa avalanche de trabalho, personagens fofinhos, que já tem alguns anos, sabe? Que eu tô tentando puxar de volta para não ficar muito fofinho, assim, sabe? Tá tentando sair, mas o negócio tá te puxando pra... O negócio tá me puxando, já faz uns 3 anos que eu tô nessa, assim. É tipo ali o seu Chris Costa, né? Tá querendo fazer uns velhos, mas aí todo mundo só dá Hulk, Bumblebee pra ele fazer. Ele, porra, só queria fazer um velho. Ou ali seu Rafael Valaperde, que o pessoal dá pra ele o quê? Umas joias, abertura de novela, mas tudo que ele quer fazer é o seu bom povo, não é verdade? Eu gosto de fazer, eu gosto pra caramba, mas também não é muito a minha cara. Assim, é minha cara, mas não é, entendeu? Não, eu gosto de fazer personagens que sejam mais para vilões, assim, sabe? Uhum. Aqui, falando em vilão, esse UFCC, eu preciso mencionar isso que tá passando aqui na TV, porque quando eu vi isso aqui, eu tive algumas coisas vieram na minha cabeça. Eu pensei, cara, é possível fazer coisa com o nível da Pixar no Brasil. Tipo, você foi o primeiro que me provou isso com esse vídeo em particular, que até então... para mim era uma coisa meio mística, né? Eu vou até voltar aqui. Era uma coisa meio mística do tipo, não, só a Pixar sabe fazer a coisa bem feita, bem desenhada, com boa luz. Aí vocês na Tecno fizeram isso daqui. E eu falei, não, cara, tipo, esses caras estão mudando esse cenário no Brasil. Isso a gente tava na Nova Zelândia, né? Quando eu vi isso aqui, eu falei, cara, isso tá lindo. Eu bati palma, assim, tive orgulho de ser brasileiro quando eu vi vocês postando isso daqui. E nesse tem muito disso que você tá falando, né? Essa coisa dos personagens feios. Então, eles são fofinhos, mas são feios, né? Tipo... um pouco desse escroto. E foi até engraçado, porque enquanto a gente estava desenvolvendo essa campanha, a gente ia ver e ia falar, mano, isso tá muito escroto, assim, no sentido de... É um personagem com sovaco de pizza, e ele é suado, então tem várias coisas que, teoricamente... vai contra, né, o que geralmente gostam. E os caras estavam pirando, os caras, nossa, que animal, nossa, que da hora. Então, assim, foi um projeto, assim, que fluiu muito bem, assim, nessa parte de relação com o cliente, sabe? Tanto com a agência, com a África, quanto com o cliente final, assim, rolou super bem. Talvez eu não lembro eu acho que a aceitação com o público não foi muito boa. Mas sério? Market Research não foi bem? Eu acho que não, cara, porque as pessoas elas acharam meio nojento mesmo. Nojento. Né? Algumas pessoas gostaram bastante, né? Mas muita gente achou nojento. Então, até ia rolar um segundo filme da campanha, mas eles acabaram cancelando. Pela aceitação do público, né? Mas do ponto de vista de CG, assim, foi mega bem aceito. Não, tá lindo isso, é incrível, independente do que o pessoal achou, enfim, do público e tal. Você nesse aspecto, boa pergunta, assim, você sente que muitas vezes os artistas não são representativos da opinião do grande público, especialmente no Brasil, ou não? Você acha que tem todo tipo, tem artista que representa o país? Porque muitas vezes eu penso assim, cara, isso vai fazer um baita de um sucesso. E não faz sucesso nenhum. Aí eu penso, cara, eu não entendo nada da cabeça das pessoas. Aí isso é uma coisa que não tem nada a ver fazendo um puta sucesso. Aí você tenta entender, é difícil, assim, você se sente... Você acha que a sua opinião é representativa do país ou não? Como é que você se comunica com o teu público nesse aspecto? Eu acho que eu tenho uma visão muito dentro do que a gente faz, sabe? Então, eu não acho que a minha opinião é uma opinião de uma pessoa, assim, neutra, sabe? Então, muitas vezes as coisas que eu acho, eu falo, puta, isso vai ser animal, a galera vai curtir, passa batido, sabe? E coisas que eu nem espero, às vezes, tem uma certa popularidade maior, né? Eu não sei, cara, eu acho que a gente, pelo fato de fazer o que a gente faz, talvez a gente olhe para questões mais profundas, né? Então, seria design ou
a produção da parada em si, sabe? Você acha que a gente pensa demais, assim? Que a gente overthinking, os artistas pensam demais e acaba que não pensa, às vezes, no mais simples, na primeira coisa que as pessoas percebem, talvez. Eu acho. E isso é uma coisa legal, que a minha esposa trabalha comigo, né? E ela não tem muita dó, assim, de falar, não, cara. Eu chamo ela... Ela chega e fala, tem um cano saindo do sovaco do cara? Como assim, Pedro? Não, exatamente. Eu tô fazendo um trabalho agora que o cliente está adorando. E ela falou, puta, não gostei, não tá legal isso aí não, sabe? Falei, caraca, você é mais frica do que o próprio cliente, né? Essa é a sinceridade do público, né? É uma percepção mais neutra da parada, sabe? É honesta, né? Porque é uma percepção limpa. Você às vezes mostra ali para sua esposa e fala, ei, o que você achou? Você nem fala que foi você que fez, ela fala, que porra é essa? Aí você, pô, não curtiu, não? Ela, às vezes é uma bobagem, às vezes sei lá, ela vai achar que uma paleta tá muito forte, ou que tá estranho, não tá realista, mas essa opinião é muito interessante, né, do público em geral. Muita gente, às vezes, fecha o ouvido para a opinião, sei lá, da mãe, só que às vezes a opinião da mãe é muito mais representante do público brasileiro do que do próprio artista, né? E você não tá ouvindo ali o público que você quer agradar. Da grande massa. Só que representado ali, talvez, na tua mãe, na tua namorada, sei lá, alguém que não é da área, né, talvez. Claro, teve até uma vez que eu tive que fazer, era algum trabalho, e, se eu não me engano, era uma bolsa de uma mulher que eu tinha que fazer uns renders e tal. E aí eu mostrei para minha esposa, ela falou assim, ó, essa costura não é de... Ela destruiu a bolsa, ela falou tudo, a costura de bolsa não é assim, o couro não é assado, não sei. Então tem coisas que, como a gente está cada dia trabalhando com algum assunto, né, digamos assim, não tem como a gente dominar tudo, né? Então, às vezes, por exemplo, nesse caso, a minha esposa sabia mais, porque é uma coisa que ela usa todo dia. Então, ela me explicou a costura, o que tinha disso daqui, e isso é interessante da nossa área, né? Porque tem dia que eu estou fazendo um peixe, tem dia que eu estou fazendo uma bolsa, tem dia que eu estou fazendo um robô, e cada dia você vai aprendendo uma coisinha. Isso é o que eu mais gosto, cara, especialmente da publicidade, é você fazer qualquer coisa, né? Cada dia é uma coisa, independente se você quer ou não. A galera vai te dar um dia, exatamente, uma coisa sem vida, tipo uma bolsa, um aparelho de som, e no outro dia vai te dar um personagem animado, enfim, o que tu acha, Jack? Eu acho que, cara, quando você tem a oportunidade de fazer esse loop, assim, né, ir trocando, assim, acho que o cérebro dá até um freak out, às vezes, assim, que você fica meio... Mas é legal que você tenha a oportunidade também de conhecer, porque tu vai fazer um estudo, lógico, tu não vai chegar, né, igual você falou, a tua esposa sabia mais do que você no lance da bolsa, tu não vai chegar, às vezes, num nível hard ali, de entendimento daquilo, mas é uma oportunidade também de aprender, né, é maneiro. Pedrinho, Marcelo Sperger falou aqui uma coisa que me lembrou outra coisa. Ele falou assim, conheci o trabalho do Pedro graças ao Gaveta, né? Gaveta referência. Antes de Choque de Cultura havia Gaveta. E ele falou que graças ao Gaveta que mostrou a Sigus Fly, enfim, através do trampo dele, e esse cara é um monstro. Concordo com você, Marcelo Sperger, Pedro Conte é um monstro, e como ele falou da Sigus Fly, me deu vontade de falar da Sigus Fly, porque eu não sei se foi enfim, um dos seus primeiros trabalhos, mas foi onde eu te conheci, vamos assim dizer. Quando me apresentaram, ainda que não fiz pessoalmente, me mostraram o teu trabalho, acho até que foi não lembro, alguém da Platino me mostrou, eu fiquei assim, abobado, achava lindo tudo que a Sigus Fly fazia. Foi lá que você começou, ou não, foi, sei lá, o teu terceiro, quinto trabalho? Me conta um pouco desse início da tua carreira e como começou na Sigus Fly, como é que rolou tudo lá. Tá. Cara, foi mais ou menos assim. Eu saí do colégio e não sabia muito qual caminho seguir, né? Eu já tinha um pouco... aquele lance que todo mundo tem, né? Já gostava de desenhar e tal. E eu... No colegial, eu fiz colegial técnico, então eu estudei edificações porque era o mais próximo do desenho que eu podia estar.
enfim, não aprendi nada de desenho na Edificações, só ficava desenhando personagens lá, e aí saí do colegial técnico e meu irmão estava estudando design, um dos meus melhores amigos na época também foi para design, e eu falei, puta, eu acho que eu vou para design também, sem muita personalidade, né? Mas fui, cara, eu comecei a estudar design, comecei a trabalhar com meu pai, que ele tem uma empresa de computação gráfica, só que faz de tudo, assim. Então, aí aprendi um pouquinho de After, um pouquinho de Photoshop, um pouco de 3D, e aí foi 3D mesmo, que foi a época que eu descobri, assim, puta, isso dá para fazer filme, tá ligado? Aquela primeira descoberta ali, né? E aí foi aí que eu pirei, eu falei, pô, beleza, eu vou fazer 3D. Comecei a estudar 3D loucamente, assim, na época da faculdade, e na faculdade eu esperava aprender também, mas não tinha muito conteúdo de 3D. Não tinha nada. Você é do tempo do Flash, não? Só para eu ter uma ideia. Cara, eu entrei na faculdade em 2005. Provavelmente. 2005. Deve ser um pouquinho mais novo que eu. Sim, né, cara? Como é que você se sente, Pedro, vindo dessa época que não tinha nem YouTube, nem faculdade de 3D? Como foi para você começar? Tu se sentiu perdidão no início? Para onde eu vou? Eu não senti perdido porque era assim, era uma coisa muito que eu estava gostando muito de aprender, sabe? Então, assim, eu não estava perdido porque também não tinha tanta informação, sabe? Então, para mim, cada dia era uma parada nova que eu aprendia e eu não tinha noção do que podia ser feito, sabe? Do potencial real da parada. Porque também era uma coisa que estava mais em desenvolvimento, não era igual agora que você tinha, tipo, centenas de artistas geniais, sabe? Não tinha muito isso, era meia dúzia de caras. Assim. Não tinha ArtStation, né? Não. Tinha no máximo ali um 3D Total e CG Society que eu fui descobrir depois, assim, sabe? Não tinha muito freela, né? As empresas eram poucas e concentravam toda a mão de obra. Então, freela é uma coisa que eu acho mais moderna, porque agora, finalmente, a gente tem uma internet mais ou menos, né? Já tem a gente está mais inserido, né? Na globalização, vamos dizer assim. Total, não rolava isso. Esse lance de trabalhar de freela não rolava, cara. Aí foi isso, eu fiquei estudando 3D por um tempo, consegui emprego numa empresa de arquitetura, trabalhei 6 meses lá e fui trabalhando em projetos pessoais, né? Isso foi o teu primeiro trampo, arquitetura? Foi a primeira coisa assim que você pensou, cara, vou ganhar grana fazendo 3D e rolou essa oportunidade em arquitetura? Eu consegui emprego pelo Orkut, né? Eu tinha uma vaga... Como o Pedrinho Conte começou, da Disney, do Orkut à Disney. Começando ali no seu pequeno Orkut, ali no seu depoimento, suas mensagens privadas, e aí pegou um job de arquitetura. Que maneiro, cara. Eu acho isso muito louco, assim, como as pessoas começaram, e vai vir cada um de um lado, né? Só que o mais legal é que você começou, e você já começou em arquitetura, que por mais que seja, sei lá, vamos dizer assim, um mercado um pouco careta, é um mercado que você aprende a fazer realismo, você aprende a fazer a modelagem, composição. Conta como é que foi para você, sendo o artista que você é, trabalhar em arquitetura. Você se sentiu assim, podado, tu se amarrou no período? Como foi? Cara, eu curti bastante, porque eu não sabia nada, assim. E a galera lá já mandava mega bem, né? Um dos caras que era sócio do estúdio hoje está na Vetor já há 10 anos, sabe? Que é o Igor. Tinha uma galera também, o Hélio, o Paulo, tinha uma galera bem gente boa, e os caras já trabalhavam faz tempo, sabe? Que maneiro. E para mim, só de estar lá, eu já estava aprendendo muito mais do que estar em casa, sabe? Sim. Então eu estava amarradão, assim, fazendo os vídeos e tal, e também comecei a fazer umas coisas de motion lá, para dar uma inventada de moda, então eu colocava uns motions no meio. Então eu estava bem naquela fase criativa, assim, sabe, explorando bastante coisa, tudo que eu sabia, né, todo pouco que eu sabia, e, cara, eu me amarrei bastante, mas, assim, o que eu queria fazer mesmo era personagem, né, então eu estava nessa busca de tentar fazer personagem, e eu já conheci o trabalho da Silas Fly pelos clipes do Frejá e do Gilberto Gil.
Então já era um estúdio que eu gostava bastante, assim. E aí foi meio que isso, eu fui trabalhando no meu portfólio de forma independente. Aí apareceu uma vaga da Silvusfly no 3D for All, que é um fórum bem antigo, para quem não conhece, que era do Antropos lá. Aí eu apliquei, cara, e rolou. Deu certo, a Luciana lá da Silvus me ligou na época, eu fui lá fazer entrevista. Eu tava com 19 lá. Aí eu saí da faculdade e fui lá pro Rio. Ah, pode crer, porque você estava em São Paulo e veio para cá pro Rio. Eu fui pro Rio fazer entrevista primeiro, aí fiz entrevista com a galera lá, aí passei na entrevista, voltei para São Paulo. Aí eu lembro que, se eu não me engano, eu tinha pedido, o Flávio falou, não, beleza, você está dentro, aí a gente curtiu. Quanto tempo você precisa para vir para cá? Daí eu falei, cara, um mês, assim, pelo menos um mês para mudar, né? Daí ele, puta, te dou uma semana, 2 semanas, uma parada assim. Daí eu voltei e peguei as coisas. Isso é Flávio Mac? Flávio Mac, Aí cara, que maneiro, cara. Fala. Maneiro, cara. E aí eu conheci também toda a galera, né? Fabrício Moraes, que é o Fabrício Mito demais, o Djavan aí. Ó, o Djavan. Djavan sempre tá nas lives. Uhum. Nossa, cara. O Djavan sempre presente, nosso querido Fábio Bispo. Eu e o Djavan era pior do que marido e mulher, cara. A gente morava Olha aí, revelações. A gente morava junto, trabalhava na mesa do lado, ia para casa junto, jantava junto. Olha, que belezinha. Foi bem intenso, velho. Relação intensa. Maneiro. Pedrinho, eu tenho uma pergunta aqui para você do Alan. O Alan tá perguntando, primeiro, se ele pode fazer uma pergunta. Pode, Alan. E em quanto tempo de estudo o Pedro se considerou um artista de alto nível? Consegue responder essa pergunta? Cara, não, velho. Eu tô daquela síndrome do impostor lá. Então eu respondo para você. Eu acho que eu posso dizer que, assim, para alguém chegar para você e falar, pô, conhece tal artista, significa que já virou, o cara já virou referência em alguma coisa. Já. Então, eu lembro que você tem 9 anos de carreira, Pedro? Cara, eu comecei por aí, né? 2005, 2006, já tem uns 12 anos aí. Tá, eu fiquei sabendo uns 12 anos. Então, eu fiquei sabendo de ti bem cedo, então, porque quando eu tava, acho que assim que você entrou na Sigos e tal, porque eu acho que quando eu tinha 20 anos, há 13 anos atrás, uns 20, 21, alguém me falou de você na platina. Falou, você conhece o Pedro, pô, tu faz os personagens e tal. Aí te deu uma olhada, e eu acho que ali você já poderia dizer que você já era de alto nível. Então, então isso já foi no iniciozinho da sua carreira, né? Você começou na Sigos com 19? Eu comecei na Sigos, eu comecei a estudar 3D em 2005, daí em 2007 eu entrei na Sigos. Aí eu era tipo um dos mais novos do estúdio. Eu e o Djavan, cara. A gente era novinho lá, já tem uns 19, 20 por aí. Djavan falou, sai fora. Muito bom. Que comeu, né, rapaz? Pô, eu tenho uma coisa pra te falar que você não sabe. Eu acho que você não sabe. O Pedro foi um dos poucos artistas. O Pedro é um daqueles artistas que você fala assim, Pedro, vamos fazer uma palestra? Bora! Pô, Pedro, vamos fazer um workshop? Bora! Pedro, topa um Acon Battle na frente de 1000 cabeças? Topo! Vamos lá! Na Comic Con, tranquilo! O Hand Conference, tranquilo! O Pedro sempre foi assim, sempre que eu chamava ele para as furadas, ele topava. Nossa. E, falando em Hand Conference, na Hand Conference vai ter uma battle, Pedro Conte, mais 3 artistas, que, se eu não me engano, me ajuda a Salsicha, é o Djavan, um deles. Caralho. Tem o Maricato, Pedro Conte, Maricato aqui, nosso gerente da Light Farm de 3D, Pedro Conte, e tinha mais um cara osso duro de roer, cara. Era Gus Soares, que trabalhou com você na Tecnoimage, não foi? Pois é, eu não cheguei a trabalhar, eu não lembro, eu tinha saído já da Tecno quando o Gus entrou, mas eu acho que eu peguei, de repente, algumas semanas, a gente trabalhou junto, mas eu conheço o Gus faz tempo já. Cara, o Gus é...
como explicar, assim, o moleque é uma máquina de fazer modelo, assim, até eu pensei em chamar esse cara pra Light Farm um tempo, aí, só que eu pensei, cara, a gente não faz muito personagem da característica deles, aí vocês contrataram em seguida, eu falei, pode crer, tudo a ver, o Gus vai brilhar lá, e o Gus também tá no Wacom Battle, então vai ser Gus, Pedro Conte, Maricato e Fábio Bispo. Insano. Legal, hein, cara? Vai ser divertido. Lembrando que Pedro Conte já participou com a gente na Wacom Battle, foi lá na Comic Con, né? 2017, sei lá, 2015, 2016. Eu tava vestido de Darth Vader. Sempre quando eu falo, eu falei com a minha esposa, vai rolar live hoje? Ele, com quem? Daí eu falei assim, com o impostor. Aí você lembra como a gente entrou, né? Como? Eu falando igual o cara do UFC? Na Comic Con eu tava sem a credencial. Você tava sem a credencial. Para entrar no evento! Cara, eu não sei nem se a gente pode falar disso. Então. Pedro Conte, não deram a credencial para Pedro Conte. Pedro Conte chegou meio que em cima da hora. Aí eu saí para buscar Pedro Conte sem credencial. Eu falei, cara, como é que a gente vai entrar? A gente foi igual impostor. A gente entrou na Comic Con. Acho que só eu tinha o crachá. Acho que só eu tinha o crachá e você não. Aí eu deixei você entrar e depois você me passou o crachá. Algo assim. Foi. Olha a denúncia, Caetano Silva tá falando. Sim, Caetano. Se vocês quiserem me denunciar para Comic Con, eu vou lembrar bem o nome de quem foi e não vou deixar entrar na Rádio Conference. Sacanagem. Não, mas, cara, tava tudo certo. Era só que o Pedro tava sem o crachá. Aí a gente usou a criatividade, né? Criatividade sempre presente. Com certeza. O que importa é que Pedro participou lá do... E até ganhou. Você ganhou, não ganhou o Wacom Battle da Comic Con? Mas eu tenho prêmio, hein, cara? Não me mandaram até hoje. Pedro, se não te mandaram até hoje, esse ano a gente vai te dar dobrado. Tranquilo, tô enchendo o saco. Não, mas isso... cara, foi bem divertido. Agora sou eu que tô na produção. Agora se a gente vai... O prêmio tá até no contrato já falei com o Thiago da Wacom. O prêmio já tá previsto por contrato. Não, a gente vai ter uns prêmios bem bacanas, não só pra galera pro que vai participar, mas também pro pessoal que, enfim, vai também ter o Wacom Battle da galera. O Wacom Battle da galera que eu quero ver. Vai ter 4 spots lá e a gente vai falar assim, quem vem. Aí tem que ser muito sem vergonha mesmo, porque é muita gente assistindo e eu sei que dá um nervosinho, não dá não? Puta, maneiro. Dá um nervosinho ou não dá um nervosinho? Ou tu tá tranquilo, tu faz aquela sua meditação antes, toma um chá... Eu nem tô pensando muito, viu, cara? Nessas coisas eu nem penso. Tu nem pensa, tu chega lá na hora você pensa e vai, é isso aí, tá vivendo o momento presente. Eu não gosto muito de ficar pensando, porque eu não gosto. Se eu fosse pensar, eu não faria nem essa live, entendeu? Porque eu não... Bro, se eu fosse pensar demais, é verdade que eu ficava em casa jogando God of War, mas a gente tem que não pode ter medo dos obstáculos. Tem que meter a cara. Só para fechar esse papo de Unhide Conference, Moisés está perguntando aqui. Milton, boa tarde, Moisés. Tem data para sair a pré-venda do Unhide Conference? Moisés, a pré-venda já saiu. Inclusive, se você entrar aqui no seu unhideconference.com, você vai achar lá a pré-venda e tudo mais, incluindo Pedro Conte tá aqui. Pedro Conte como palestrante. Já a gente anuncia o pessoal da Wacom Battle, já tô dando umas pistas. E já tá aqui, cara. Inscreva-se. Então, Moisés, depois não diga que eu não te avisei. Então vamos continuar aqui. Jack, você tem uma pergunta para Pedro Conte, assim, algo que você sempre quis saber, mas tinha vergonha de perguntar por private, ali mandar o seu messenger pro Pedro, o que ele vai achar? Olha, cara, acho que eu tenho, sei lá... Vocês consideram um bom fotógrafo, Pedro? Não, cara. Já faz tempo que eu parei. Assim? Como assim, pô? Assim, na parte de fotografia, eu vivi intensamente por alguns anos, assim, sabe? Foi bem na fase que eu trabalhei com o Flávio e tal, então eu tava bem nessa onda.
E aí, como eu entrei para a parte de animação e personagem, isso aí sugou bastante a minha alma, assim, porque é muita coisa para estudar, sabe? Mas, assim, alguma coisa de fotografia ainda tem bem forte no meu trabalho, assim, é uma coisa que o olhar fotográfico eu tento traduzir para o 3D, né? Ao invés de fotografar e tal, eu tento usar o 3D como ferramenta. Mas eu me fotografei bastante por alguns anos, sabe? Uhum. E Você acha que o conhecimento de foto, ele se traduz para o 3D? Em iluminação, em composição? Olhar. Claro. Ah, com certeza, né, cara? É a mesma coisa, não muda nada. A única diferença é que o 3D você tem que criar todos os assets, iluminar, sabe? Assim, dá muito mais trabalho nesse... Não que fotografia seja mais fácil, né? Porque composição, luz, essas coisas são iguais. Mas a parte de criar assets, né? Digamos, você criar uma cena dá um trampo federal, né? Mas o trampo de fotografia e de 3D, no final é uma imagem, né? Então, é claro que a imagem tem que ser boa, tanto na ilustração quanto na foto. Então, o trabalho é o mesmo, assim, digamos, né? Contar histórias, seria. Sim, pegando um gancho disso, o que você diria para o nosso ouvinte que está aí na expectativa, querendo saber, ele está querendo começar no 3D, ou ele já começou, mas ele ainda não sabe muito bem o caminho a percorrer? Qual seria a dica-chave que você daria para ele aí de estudo? O que você acha que seria fundamental ele começar a entender aí? Para começar a fazer um 3D legal, enfim, percorrer um caminho, assim, construir uma carreira, enfim. Cara, eu acho que o 3D você pode seguir muitas linhas, né? Então você pode ir desde animação de personagem a design de carro. Então, assim, dependendo da linha que você for, você vai ter que estudar uma coisa mais ou menos. Mas, de qualquer maneira, a parte artística, né, digamos assim, a parte de design, a parte de gestalt, a parte de composição, isso é independente, sabe? A parte de fotografia, sabe? Como escolher, como posicionar uma câmera, como posicionar uma luz, como enquadrar os elementos na cena, sabe? Uhum. Essa coisa que eu estudo muito, assim, é o que eu mais estudo hoje, assim. A parte de software já é uma coisa que eu já tenho um domínio maior, sabe? Mas essa parte de composição, luz, enquadramento, design, é uma coisa que você vai estudar a vida inteira, sabe? Não vai acabar nunca. E eu acho que é a parte principal, é o que vai fazer a diferença no seu trabalho, sabe? Legal. Então, com certeza essa parte de arte, fundamentos da arte é o principal. Independente de você soltar um render realista ou um render que é flat, sem volume nenhum, essas questões vão estar lá, entendeu? Sim, maneiro. Ó, a gente tem uma pergunta aqui da Luciana. Como profissional freelancer, você acha melhor ser um especialista? Acho que cai bem dentro do que tu tá falando. Ou um generalista? Tá. Eu vou falar um pouco da minha experiência. Eu sou ultra generalista, assim. Eu sou um generalista que as pessoas acham que eu sou especialista, entendeu? Muitas vezes, por exemplo, tem alguns que só me contratam achando que eu sou modelador, sabe? Beleza, sou modelador. Ou alguns acham que eu faço só look dev. Tá bom, só faço look dev. Alguns querem coisas para eu dirigir a parada, né? Tá bom. Você anima? Você anima, claro, né? Cara, eu não sou animador, não, mas eu me viro, eu faço algumas... Não animação de personagem, mas se precisar animar coisas, elementos, câmera, fazer toda a parte de comp, essa parte eu faço, assim, mas animação de personagem eu não faço. Entendi. Mas, assim, eu acho que, respondendo à questão da Lu, eu acho que é importante você ter as skills bem desenvolvidas, entendeu? Não adianta você ser um generalista que não faz nada muito bem feito ou não tem nenhuma frente. Eu acho que isso não é muito bom, não, entendeu? Mas como eu já trabalho faz tempo e por alguns anos, digamos assim, no começo da minha carreira, eu me dediquei mais à iluminação e render.
Então, eu comecei mais nessa área de render. Depois de alguns anos só fazendo render, eu fui para modelagem, porque eu achava que eu precisava de melhores modelos para renderizar o que eu faço. Então, eu comecei a estudar modelagem. Então, por alguns anos, eu fiquei mais focado em modelagem. E aí, eu fui completando essas partes, entendeu? Então, hoje, o que eu mais estudo, com certeza, é modelagem e design e direção, as coisas que eu mais estudo hoje. E render, o Pedro Neto está perguntando aqui, se você faz o render, eu sei que você faz, mas vamos lá, e qual renderizador você usa? Ele falou que eu utilizo o Corona. Tá, eu faço render, faço pós-produção, faço tudo do processo, do começo até o fim de uma produção, eu posso participar, eu só não participo geralmente de rigging e animação, mas a parte de rigging eu até faço, porque eu trabalho junto com os riggers fazendo corretivo, faço expressão facial, faço supervisão das deformações e tal, mas a parte do rigging em si eu não faço e nem animo. Hoje eu uso, cara... Nem ali o seu auto-rig, ali no Maya, o 3D Max, faz ali um pequeno rigzinho, só para... Às vezes eu faço alguns rigzinhos bem simples, mas não dá para chamar que eu sou rigger, né? Eu faço rig. Mas dá para dar aquela rigada, né? Aquela rigada dá para fazer, você só não fala que você faz, né? Profissionalmente. Nem é bom falar, senão a galera começa... Te mandar orçamento de rig. Então. E de render eu uso, cara, hoje em dia qualquer renderizador, não tem muito essa, porque como eu sou freela, eu estou trabalhando cada dia com cliente, sabe? Então eu tenho que suprir as necessidades de cada um. Então eu trabalho desde o V-Ray, Arnold, Redshift, Corona, já fiz coisa, sabe? Então o que... Maxwell também, já fiz muita coisa com Maxwell. 5 renderizadores. Aqui na Light a gente já usou Maxwell alguma vez na vida, aí depois Octane, agora tá no Redshift. A galera aqui é tipo a Eureka, né? De uma versão para outra fala, agora é Redshift. Não, mas é assim. Aí muda tudo, 50 milhões de licenças. Nossa. Não, mas renderização é isso, né, cara? Você tem que estar na moda, né? Você tem que estar... frustrações da limitação técnica. Uhum. Então, quando sai algum renderizador novo, você acha que está resolvido o seu problema. Aí você muda. Aí você fala, putz, não, resolveu esse problema, mas tem outros. Mas hoje em dia, cara, nos últimos 2 anos, 1 ano e meio, assim, eu acho que qualquer renderizador é renderizador, sabe? Eu acho que já está num nível, assim, que dá para fazer qualquer coisa com qualquer um deles que estão no mercado. Até aquele nativão, assim, aquele que já vem com software, dá pra fazer suas peripécias? Ou é melhor você baixar um renderizador decente? Agora o Maya já tem o Arnold, né? Então não dá aí complicou, né? Arnold é o renderizador que a Pixar fez, não foi isso? O Arnold era da Sony. É da Sony. Da Sony. Qual que é o da Pixar? É o RenderMan? Isso. Tá, RenderMan. Isso. E o Arnold tá sensacional, o V-Ray tá sensacional, eu usei o Redshift também, esses dias também tá bem legal. Cara, dá para fazer com qualquer um deles, assim, hoje em dia, comparado com alguns anos atrás, não tem desculpa nenhuma para falar, mas eu uso esse daqui, não é muito bom, mas hoje em dia é mais, assim, uma opção sua, falar, esse aqui supre melhor. O que eu uso mais para projetos pessoais é o V-Ray. Agora, comercialmente, eu uso bastante o Arnold e Redshift e V-Ray também. Legal. Você usa o V-Ray daquele... Só para fechar esse papo de render. Você usa o V-Ray que é o Bias, né? Que é o tipo o Octane faz, ou o Maxwell faz. Ou você usa o... eu não uso V-Ray, nunca usei V-Ray, mas eu sei que tem essa diferença do V-Ray, que ele é unbiased e o bias, não é isso? Não sei, cara. Não tem um V-Ray que ele é baseado em GPU, que é igual... Sim, não tem? Igual o Octane, o Maxwell, o Redshift. Eles estão fazendo eles estão migrando forte agora, né, pro GPU, mas a minha máquina ela é mais forte em CPU, entendeu? Então eu continuo usando CPU.
Eu tenho uma GPUzinha legal, mas o forte mesmo desse PC que eu montei é a CPU. Você acha que o futuro é GPU ou isso é só um jeito de vender mais placa de vídeo? Olha, cara, eu perguntei para um engenheiro lá na Disney, cara. Eles falaram que não tem. Eu perguntei justamente isso. Ele falou que, no caso deles, ainda eles têm que ficar em CPU, né? Pela quantidade de memória e tudo mais, né? Uhum. Mas eu acredito que daqui a alguns anos, assim, pode ser que sim, cara. Eu não entendo muito, assim. Eu só sei ligar o PC e abrir o 3D Max e renderizar as paradas. Justo. Hardware, eu não entendo nada. Pedrinho, a gente está com 1000 perguntas aqui. A gente vai fazer tipo a rapidinha da Xuxa com você, tudo bem? Tá bom. A gente faz a pergunta e você vai. Vai, Jack. A pergunta do grande Caetano Silva aí. Pedro, dos trampos que você já fez, qual você diria que foi o mais desafiador até hoje? Tempo. Tá. Nossa. Caralho, solta o temporizador. Eu acho que com certeza foi o curta do Viking. O curta do Viking? Puta caralho, esse trabalho é lindo demais. Do Viking, será que a gente tem aqui? Deixa eu ver se eu acho. É o curta dele bebendo um drinkzinho rosa. Aquilo, provavelmente, se esse foi o mais desafiador que você já fez, eu posso entender. Porque eu acho que aquilo talvez o trabalho que você fez que eu gosto mais, assim. Eu acho aquilo muito bonito, cara. A composição. Eu vou achar, vai falando aí que eu vou procurando. Foi desafiador, não assim no sentido técnico, sabe? Mas foi o primeiro que eu fiz, que eu fui ali do começo ao fim, passei por todas as etapas do processo e tudo mais. Então é aquilo que você falou, sabe? Se você não sabe que dá para fazer, você fica naquilo, puta, será que eu vou conseguir? Foi muito mais difícil de uma questão de você saber se você consegue fazer, entendeu? Do que a parte de executar em si, sabe? Então, acho que com certeza isso foi desafiador, porque é um projeto pessoal, eu trabalhava, então tive que colocar tempo livre, eu tive que descobrir, no caso, assim, o Alan Camilo foi um animador que trabalhou comigo, teve o Rigger, também o Alex Angelis, mas eu não sabia se eu ia conseguir fazer, entendeu? Aí eu tive que descobrir como eu fazia a trilha sonora, assim, sem saber como é que funcionava isso, tive que descobrir como fazer sound design, então o pessoal da Punch me ajudou, então eu não sabia muito, sabe, sobre o processo. Então foi muito, muito desafiador nesse sentido, sabe? Questão de, tipo, puta, será que eu vou conseguir fazer uma coisa perto de um filme? Que essa era meu intuito, sabe? Eu queria trabalhar com filme. E eu falei, putz, não tem como eu entrar num filme sem ter nada do tipo no portfólio, né? Então eu falei, vou tentar fazer uma produção mais próxima de um filme que eu posso, sabe? E foi isso que eu coloquei na mente. Então foi o mais próximo que eu consegui chegar perto de um filme, sei lá, da Disney Pixar. E foi essa meta que eu tive, sabe? Então eu me puxei bastante e tal. É bem curto e ele é bem simples, a parte de produção e tal. Mas teve esses desafios, com certeza. E no fim das contas deu um super retorno, assim, que eu nem imaginava, assim. Até hoje a galera me procura. Isso desculpa a ignorância, mas isso é um trabalho pessoal. Pessoal, Caralho. Isso eu tô repetindo aqui pela terceira vez e com a mesma cara. Tô assim, a gente tá meio... Tipo, boquiaberto, vendo depois de quantos anos que você fez isso, Pedro? Cara, isso aí é 2011. Eu comecei a trabalhar em 2011, isso aí. Se você vê o avanço que a tecnologia faz de 2 anos em 2 anos, né? Você olhar para isso hoje em dia e ainda ficar boquiaberto, cara, sem dúvida, você conseguiu, na minha opinião, chegar no nível da Pixar, da Disney. Uhum. Eu não lembro de quem que eu vi isso, mas quando você pega um trabalho antigo e você fala, caralho, isso é relevante até hoje, ainda, cara, ainda. Então, isso é um sinal, assim, de que, porra, atingiu um nível, assim, altíssimo, cara. E você tocar isso com uma equipe tão reduzida e você tocando sound design, tocando 3D. Quem é que trabalhou contigo nesse projeto e quanto tempo vocês levaram fazendo, já que foi o seu projeto
que nem você falou, desafiador, né? Cara, foi assim, eu comecei com esse trabalho no intuito de... Eu sempre quis fazer um curta. Então eu falei, vou tentar fazer alguma coisa. Já tinha tentado fazer outros curtas, mas por limitação técnica eu não consegui finalizar. Uhum. E quando você envolve outras pessoas é meio chato, né? Você fala, pô, vamos fazer uma parada, aí você não consegue fazer, a galera gastou o tempo dela. Então foi mais ou menos assim, eu tive a ideia do personagem, a ideia da cena ali, trabalhei no design, fiz uma ilustração dessa cena. E aí eu nem estava esperando mais, assim, e esse amigo meu, o Alan Camilo, hoje, ele rodou todos os estúdios possíveis de animação, hoje em dia, né? Ele falou, pô, me passa esse personagem que eu quero animar uma cena. Então foi um lance muito pessoal, assim. Aí o Alex Angelis me ajudou com o rigging. Aí foi meio que isso, o Alan animou, eu renderizei, e aí a parte de sound design eu conheci uns caras, muito gente boas. É uma banda chamada Mustache e os Apaches. Eu estava desesperado porque eu estava na parte de como é que eu vou fazer a trilha disso, né? E aí eu estava andando na rua um dia e encontrei esses caras aí que chamam Mustache e os Apaches. Para quem não conhece, vale a pena dar uma procurada. Aí eu falei com eles toparam na hora, assim, fazer a trilha. E por coincidência... Que é esse sonzinho de fundo que rola, mas o sound effects você que fez. Não. O sound design teve uma empresa também que me ajudou, chama Punch Audio. É uma produtora bem grande aqui de São Paulo. E eu bati na porta deles lá, falei, cara, tem esse curta aqui, eu queria orçar, né, ver quanto que vocês cobrariam para fazer o sound design. E os caras foram muito gente boa. Falar nisso, um abraço para eles, o Cris, o Mariano, toda a galera lá. E eles toparam fazer o sound design, gravaram todos os sons, assim, na mão mesmo, sabe? Barulhinho do copo. Tem até um making-off no meu site que eu publiquei há pouco tempo, que já estava uns 5 anos na gaveta, eu publiquei um making-off lá. Se você tiver no meu site aí, quiser colocar... Vou tocar caçando aqui agora. Tá. pedroconte.com. Aliás, hoje em dia o pessoal não acompanha mais site como antes, todo mundo assiste por ArtStation, Facebook, mas o site do Pedro Conte precisa visitar. Entra aí no do Viking, é o último vídeo. Foi muito divertido, cara. Esse aqui? Esse aí. E a gente gravou, e uma parada legal que rolou, o dublador é um cara que dublou vários filmes da Disney, entendeu? A gente conseguiu esse cara para dublar o Viking, embora não tenha fala, mas tem alguns barulhos. E foi bem legal, assim, a experiência de estar com esse cara, ele é bastante experiente, se chama Antônio Moreno. Então foi uma mini produção, assim, que acabou rolando. O tempo total durou mais ou menos 1 ano e meio, o que eu fiquei trabalhando no curta, mas foi, assim, trabalhava alguns dias, parava meses, sabe? Aí foi meio num tempo que dava mesmo, sabe? Olha lá, a gente gravou todo o som. Cara, que maneiro. Sound design é uma praia muito maneira. É muito maneiro, cara. E o mais legal dessa parte de sound design é que geralmente a gente acabou a parte de 3D, né? Então você só fica lá olhando, vendo os outros trabalhar e se divertindo, sabe? Então eu gosto muito quando chega na parte de sound design, porque significa que o 3D já está pronto, assim. Sim. Cara, muito bom. Eu acho muito divertida essa parte de sound design. Eu tinha vontade de um dia participar, que nem você, de assistir isso rolando ao vivo. É muito massa, cara. Muito bom. Muito bom, Pedro. E a gente tem mais uma pergunta aqui do Felipe Duarte Farias. O Felipe Duarte, ele fala que trabalha atualmente com ArtViz e ele tem tido um retorno muito bom atualmente, mas tem muita vontade de trabalhar com CG geralista, não, imagino que seja generalista. Personagens de publicidade, mas tenho muito receio de parar com ArtViz e não dar certo. O que você diria para Felipe Duarte Farias se fosse seu filho, Pedro Conte? Tempo. Cara, eu acho que isso é uma transição que vai levar alguns anos, sabe?
Então, eu fiz também essa transição. Eu tinha muita coisa de publicidade no sentido de backshot, ilustração mais genéricas, assim, no meu trabalho, mas o que eu queria fazer é personagem. Então, eu tinha um monte de publicidade no meu portfólio e eu fazia um personagem e botava lá. Fazia outro, botava lá. Fazia outro, botava lá. E ia balanceando essas duas coisas, sabe? Ia vendo a resposta, sabe? E hoje no meu trabalho, hoje no meu site só tem personagem, mas foi uma coisa que levou esses 12 anos para construir, sabe? Então é um movimento que você tem que ir fazendo aos poucos, sabe? Não é um lance que vai rolar do dia para a noite. E não é uma transição tão fácil, mas é totalmente possível. É só você ir mostrando o que você faz e o que você quer fazer. É claro que isso é o mais importante, mostrar o que você quer fazer. É uma coisa que eu aprendi muito até nessa animação do Viking, porque na época eu já estava na Tecno e era uma coisa que eu falava, pô, vamos fazer uma animação e tal, não sei o quê. E a galera, pô, mas a gente não faz animação. E eu falava, cara, mas dá para fazer, dá para fazer. Aí eles, mas a gente não tem nada. Então, assim, a galera só vai realmente botar fé quando você tiver feito, sabe? E não é uma coisa que é errado dos outros achar isso, sabe? Então, a gente tem que mostrar o que a gente faz. A gente tem que mostrar o que a gente quer fazer. Não adianta falar, não, eu gosto de personagem e eu quero fazer personagem. Então, mostra que você quer personagem que você faz, que com certeza vai rolar, entendeu? Legal. Bacana. Legal. Tem mais uma, na verdade tem muitas, tá pipocando pergunta aqui. Vamos lá, a pergunta do Rafael Moco para você. Como você se organiza na hora de fazer um projeto pessoal? Você cria um cronograma seu, com etapas específicas, como um job, por exemplo, ou você deixa fluir? Você se impõe um deadline para você meio que se obrigar, né, a concluir aquilo em determinado momento? Como que é? Cara, projeto pessoal eu deixo fluir mais, viu? Assim, eu não fico tanto na noia, até porque geralmente com projetos comerciais, pelo menos na época que eu estava na Tecno, que já faz alguns anos, era bem difícil eu ter um tempo específico, né? Não, eu vou sair do trabalho às 7 da noite, vou para casa fazer projeto pessoal. Era um pouco difícil, assim, planejar o meu dia a dia. Mas hoje em dia eu não tenho feito nada pessoal, cara. Já faz alguns anos que eu não tenho feito nada, justamente porque a parte comercial tá me sugando bastante tempo, sabe? E são coisas que eu gosto de fazer, sabe? Seria muitas vezes o projeto que eu ia fazer pessoal, eu tenho a oportunidade de fazer ele comercialmente, sabe? Então já me suga muito das necessidades que eu tenho, sabe? Então, você diria que você hoje está fazendo o que você gosta, que você ama? Sim. Que aí, quando você começa a fazer seu projeto comercial, é o que você queria fazer de pessoal, cara? Aí já era. Porra. Se você puder chegar num ponto da sua carreira que você pode fazer exatamente o que você quer fazer e alguém quer pagar para você fazer exatamente o que você quer fazer, isso é muito lindo. A gente sabe quando rola essa oportunidade. A gente sabe o quanto é difícil também. É raro, né? É épico e é muito bom. E imagino, tenho certeza, acompanhei que Pedro Conte lutou bastante para chegar nesse ponto, né, Pedro? Que você pensa assim, pô, eu queria fazer uma sereia. Aí aparece um job de sereia para você e você fala, pô, tá aí. Eu vou ganhar para fazer algo que eu curto fazer. Então, Pedrinho, tu poderia dizer que você é um cara feliz e realizado com a sua carreira? O Pedrinho de 20 anos, de 15 anos, teria orgulho de quem Pedro virou hoje? Cara, especialmente nessa fase que eu tô agora, eu tô gostando demais, sabe? É claro que tem altos e baixos, como a vida de qualquer um, sabe? Mas de uma maneira legal, assim, eu tenho trabalhado com o que eu quero trabalhar. Eu trabalho em casa, então não tenho muita estresse, não tenho pressão, não tenho... Tem outros desafios, né, de trabalhar em casa, mas é diferente você estar numa empresa produzindo para alguém, sendo supervisionado por alguém, e de freela, as pessoas me procuram porque elas querem trabalhar comigo, né? Não é aquela coisa que você está lá e a pessoa se é obrigada a trabalhar com aquela pessoa, independente de você gostar ou não.
A gente quer trabalhar com você, Pedro Conte. Maneiro. Então acaba sendo uma relação que é honesta, entendeu? Então eu trabalho com as pessoas que eu gosto de trabalhar e que as pessoas gostam de trabalhar comigo, sabe? Então isso para mim é o mais legal, assim, do estilo de vida que eu estou vivendo hoje, né? Já tive outros estilos, já passei por outras experiências que foram boas e também não foram boas em outros aspectos, mas hoje eu estou gostando bastante, cara, assim, de estar nesse estilo de vida, de estar produzindo o que eu estou produzindo, de ter a oportunidade de estar com a minha esposa, de estar com o meu cachorro, de estar na minha casa, sabe? E não ter que passar por certas coisas que eu já passei, sabe? É complicado, né? Você confiar no chefe que você vai ter, né? A verdade é que você não controla isso e muitas vezes a gente fica rendido à loucura das outras pessoas. Né? Claro. Então, assim, para mim, isso é o que é mais legal, assim, de tudo. Não só de estar feliz profissionalmente, mas no sentido de ter alcançado uma coisa onde me satisfaz como pessoa, sabe? Não é só como um artista de estar produzindo coisas legais, sabe? É de ter um equilíbrio, não um equilíbrio de tempo, porque eu ainda trabalho bastante, mas de não ter que passar por certas situações, entendeu? Sim. Acho que a pergunta do Ian Blanco, ela vem também, tá ainda pairando nesse tema de trabalho pessoal e tudo mais. Tá. Ele fala assim, sobre projetos autorais, quanto tempo você costuma se dedicar neles, né? Você falou já que deixa o negócio meio fluindo ali e tal, mas mais ou menos, se você tiver uma ideia de quanto tempo, ou se você acha que não tem, enfim. Mas só um complementozinho, ele fala assim, é bom investir muito tempo num projeto pessoal, ou é mais importante o feito, tá pronto, não tá perfeito, mas tá pronto, entreguei, vamos dizer assim. O que você acha? Depende muito do tipo de projeto que você quer fazer, né? Então, se você quer fazer um personagem, assim como eu fiz esses que está mostrando agora, Pirata, é coisa que dá para fazer rápido. Esse Pirata eu fiz em 1,5 semana. Então, foi um lance que foi bem rápido e tal, acabou, pronto, e beleza. Mas, hoje em dia, eu já fiz bastante desses projetos, e meus projetos pessoais hoje são um pouco mais ambiciosos, do tipo, eu quero contar uma história, então não quero fazer um personagem. Na real, o que eu quero fazer mesmo é uma coisa maior, mais ambiciosa, sabe, com mais corpo. Então, são projetos que levam anos, assim, para sair do papel, assim. Agora, se você quer fazer um personagem, é bom, assim, você tirar da frente. E dá para fazer rápido. Dá para fazer muito rápido um personagem. Se você sentar e achar a metodologia para isso, sabe? Ir estudando cada etapa e melhorando cada personagem que você for fazendo. Por exemplo, o Viking, eu lembro que eu gastei meses fazendo aquele personagem. Hoje eu consigo fazer infinitamente mais rápido, sabe? Quanto tempo você diria que você levaria para fazer o Viking? A pergunta de cliente, assim. Conte, quanto tempo, Pedro Conte, me conte quanto tempo você vai levar para fazer um Viking do 0 ao 100, obviamente trabalhando ali nas suas horas comerciais. Cara, o Viking eu não sei te falar, mas você viu aquele do Castle Crush? Que é mais ou menos a mesma, é mais complexo que o do Viking. Que eu fiz com o Fernando Pequet, a gente levou 1 mês para fazer o vídeo. Aqui, Castle Crush. Tem animação. Teve mais gente envolvida, né? Mas a gente fez Calma aí que eu tô vendo o fim do THU. Aqui. Aí, Castle Crush. Fala disso aqui. Quanto tempo você levaria para fazer um personagem desse aqui? Jura que você acha esses aqui mais complexos do que o... Não, eu digo a animação, né? O processo... mas se bem que foi mal. Se bem que olhando de pertinho, a resolução dos pelos é absurda. É possivelmente até mais realista, vamos dizer assim, mais detalhado do que o anterior. Cara, é rápido, entendeu? O que demora no processo, geralmente, é o cliente. É o retorno, é o feedback, é a aprovação, sabe? Mas a parte de fazer em si é bem rápido, sabe? Você consegue fazer um personagem
dependendo da metodologia, em 1, 2 dias, entendeu? Fazer com look em 3 dias, 4 dias, depende. Mas, assim, você lidar com o cliente, com o gosto do cliente, é uma coisa que de 3 dias pode pular para meses, sabe? Assim, como é numa produção grande, os caras gastam quase 1 ano em um personagem, sabe? Então, é bem relativo nesse sentido, sabe? Então, dá para dizer que demora mais para aprovar do que para fazer, né? Claro, com certeza. Esse filme a gente fez 1 mês, foi ultra rápido, assim, mas não teve praticamente nada de alteração. O que a gente fez foi mais ou menos isso. Teve alguns feedbacks, a gente ia mostrando e já ia planejando as possíveis mudanças no futuro, sabe? Mas foi, assim, bem a toque de caixa, assim. Cara, isso ficou muito legal. Aqui, acho que foi o Caetano que falou aqui que só nesse cenário eu levaria eras. Enquanto o Pedro Conte ali, com 2, 3 dias, já tem seus personagens, com 1 semana já tem seus cenários, mais 2 semaninhas já regou. Quando você viu, você já tem um pequeno longa concorrendo ao Oscar. Mas é prática, né, cara? Lá na Disney eu fiz cenário por 8 meses, muito cenário complexo eu fiz. Então, você aprende a lidar com coisas muito grandes, sabe? E a hora que você pega a metodologia, tudo é metodologia, sabe? A hora que você pega a metodologia, você consegue quebrar coisas complexas de uma forma que fica simples de se fazer, sabe? Maneiro. A gente tem uma pergunta aqui. Quer ler, Jack? Pode falar você. O Pedro pergunta se alguma vez te faltou inspiração. E como é que foi a sua reação nesses momentos? Como é que você reagiu a uma possível falta de inspiração? E se criatividade tem uma barra de energia? Cara, já teve algumas vezes que eu dei uma segurada de fazer 3D, assim, não digo comercialmente, né? Eu sempre trabalhei bastante, mas de trabalho pessoal, já parei várias vezes simplesmente porque eu não tinha vontade de fazer, sabe? Então, mas eu acho que é uma coisa que vai e volta, assim, também. E é importante saber respeitar, né? Você tomar... e quanto mais o tempo passa, mais eu estou enxergando isso, sabe? É importante você sair um pouco desse universo de só ficar produzindo e tentar respirar outras coisas, sabe? Respirar... Às vezes fazer uma viagem, né? Às vezes você só faz uma viagem, você volta tão inspirado que você pensa que, pô, às vezes tem um computador o tempo inteiro, computador, e tentando buscar uma inspiração numa tela de LED, e às vezes a inspiração tá numa viagem, né? Numa trilha. Você desce na rua e começa a observar pessoas, sabe? Já são várias ideias para personagens, sabe? Eu tô com um cachorro aqui também, o cachorro é um personagem pronto. É verdade. Então, eu acho que é mais isso, também tem que respeitar, sabe? Porque não dá para trampar igual máquina, assim, cara. Sim. O trabalho que a gente faz consome muito da nossa energia, porque o tempo todo a gente tem que estar solucionando problemas que a gente não tem as respostas, sabe? E nem agora eu estou fazendo um projeto para o cliente que eu falei, ele procurou pelo trabalho que eu faço. Só que o que ele quer, eu nunca fiz e eu não sei fazer. E eu falei para ele, bicho, não é o que eu sei fazer isso daqui, eu vou precisar dar uma ralada aqui para chegar onde você quer, sabe? Então, esse tipo de coisa consome bastante, sabe? É importante a gente também dar uma sossegada e tal, e respeitar essas fases de não querer saber de 3D ou de não estou criativo. Beleza, dá um tempo e depois volta. Dá esse break, né? Tem mais uma pergunta aqui do Marcelo Souza. Ele fala o seguinte: você se cobra em aprender algo novo hoje em dia ou vai levando de acordo com os jobs? No caso, hoje você ainda senta para estudar? Dá tempo? Geralmente eu tento colocar alguma coisa nova dentro do projeto. Então, tipo, estou fazendo uma parada e que nem esse ano eu aprendi várias coisas novas que eu já estava querendo aprender faz alguns anos, sabe? Então, eu falei, não, vou tentar usar, por exemplo, o Substance Painter nesse projeto.
Então, aí eu ia lá, extraía um mapinha, colocava no meu... Começava a inserir um pouquinho no meu workflow, sabe? Mas de sentar para estudar software, não sento assim, tipo, ó. Que eu acho que o tempo que eu tenho hoje, que é bem apertado, eu acho que é desperdício de tempo você aprender só alguma coisa técnica, sabe? Então, o livro que eu tenho, eu quero gerar algum conteúdo que não seja necessariamente uma demo técnica, sabe? No seu tempo em que você, no tempo que você tinha tempo, no tempo que você tinha tempo. Acontece. Para fazer trabalhos tempo pessoais. Que não volta mais. É né? o tempo que não volta mais. Ladeira abaixo. Nesse tempo aí, né, tão distante, você aproveitava os trabalhos pessoais para estudar? Sim. Legal. Vocês usam a Substance Painter na Disney ou foi uma ferramenta que você começou a brincar porque você queria usar? Esses softwares são usados nessas grandes empresas? E a pergunta aqui do Milton, a minha mesmo. E eu procurando, caralho, Milton. Cara, eu comecei a usar a Substance Painter simplesmente porque eu estava me sentindo muito velho. Porque eu uso o meu workflow de textura que eu uso há 10 anos, sabe? Que é ZBrush, Photoshop e 3D Max. Mas o Substance é novo, pô. Tu, como é que tu tá assistindo velho? Tem nem não, mas dois a anos. tá usando há um tempo já. Moco tá usando, aqui no estúdio tá usando. Moco é a nossa cobaia. A gente bota ele pra aprender Painter, pra aprender Blender. Guerreiro. Mas eu também não perco muito tempo, sabe? Eu simplesmente vou onde eu preciso ir e onde que eu preciso para entregar meu job, assim, não vou tão a fundo. Entendi. Mas eu comecei a aprender mais porque eu falei, puta, não posso também dar muito mole, senão daqui a pouco eu tenho muita coisa para aprender, sabe? Aí eu comecei a pegar o Substance, aí estudei o Redshift, tive que fazer um trampo no Redshift. Micro pergunta, quando você pensou assim, preciso usar o Redshift, qual foi aquela coisa que o Redshift tinha que os outros não tinham? Não, foi assim, tem muitas empresas usando o Redshift hoje em dia. E eu peguei um trabalho bem massa agora, acabei de entregar faz uma semana, e era no Redshift. E era uma parada assim meio grande para filme e tal. E eles queriam que eu texturizasse a parada no mar. Aí eu falei, puta merda, vamos ver, né, como vai ser. Porque eu não sabia mar e não sabia Redshift. E aí claro que eu não aprendi o Mari, mas eu consegui me virar no Redshift e entreguei um trampo que era bem complexo de fazer e fiz no ZBrush, cara. A texturização dele eu fiz no ZBrush, usei um pouquinho de Moodbox, mas eu dou meus pulos ali para poder entregar o projeto, sabe? Mas se você ficar muito na noia de software, cara, é muita coisa. Você vai gastar 10 anos da sua vida e não vai ter produzido nada, assim, artisticamente, sabe? Sim. E essa é até... Tá dentro da pergunta do Marcelo... Marcelo? Sperger. Acho que é isso. A pergunta do Marcelo... A pergunta do Marcelo é tão grande que não dá nem pra ver a gente aqui, ó. É verdade. Mas tudo bem, vai lá. Ele tá lá. Você acredita que o Blender é um ótimo software para iniciar em 3D? Foi aonde eu aprendi e entendi os conceitos básicos do 3D. Sei que às vezes o software não importa muito, até porque as grandes filmmakers têm seus próprios e acabam treinando os possíveis funcionários. Mas o que você acha, Pedro? Cara, eu acho que é incrível o Blender, assim. Conheço alguns artistas que fazem coisas que eu não faço, nem sonho em fazer, sabe? Então, é aquilo que eu falei. Hoje em dia, as tools estão muito estão muito maduras, sabe? Então, qualquer tool de 3D que você pegar hoje, você vai entregar trampo, você consegue entregar a qualidade de filme, assim, né? Vai depender dos artistas, mas os softwares, o Blender, eu não sei porquê, eu não sei o que rola no Blender, mas eles têm coisas que eles estão muito à frente do tempo, assim. E sendo livre, né?
Você diria que o Blender, sendo de graça e sendo tão para frentex, à frente do tempo, e open source, qualquer pessoa pode codar e melhorar o software, você acha que essa é uma tendência? Você acha que os grandes estúdios vão abraçar isso? Ou não? Você acha que é uma onda que veio e vai embora? Você tá estudando Blender? O que você acha do Blender, apesar de tudo que ele faz de bom, ainda ser de graça? Eu acho que o futuro vai ser o Houdini, cara. Não acho que vai ser o Blender. É mesmo, cara? Tudo no Houdini, até tudo. Acho que é o Houdini, cara. Eu não sei porquê, mas assim, o Houdini é um software que assim, todas as grandes produções estão usando. E eu tenho trabalhado com um estúdio do Canadá agora, que eles migraram 100% para Houdini. Mas como assim? É tudo? Modelagem, tudo no Houdini? Modelagem não, né? Mas porque eu estou modelando para eles. Mas render Houdini, animação rig no Houdini, effects Houdini, procedural futuro, é isso aí mesmo. Isso é tipo o que o Moco me falou. Eu falei, Moco, o que o Houdini faz? Aí ele falou, tudo. Falei, não, como assim tudo? O que é simulação, né? Não, ele falou simulação, replicate, é tudo que você estava falando e o Moco estava sorrindo. Aí eu falei, dá para fazer modelagem no Houdini? Dá para tudo procedural, cara. Eu, como assim, cara? Ele ficou lá, mind blown em mim. É bem foda, assim, cara. E tem coisas que você levaria... Tem coisas que você não dá para fazer no Max, né? Ou Maya, ou levaria anos, assim, para fazer uma coisa que você faz muito rápido. Justamente pela mentalidade dele ser diferente, né? De construir as coisas. Eu acho que o Houdini, com certeza, vai crescer muito, assim, não só na parte de effects, que já é bem conhecido, mas para o resto do processo. Eu tenho uma pergunta aqui, que é do Thomas Schroeder. Eu acho que eu falei certo. E o Thomas, ele pergunta o seguinte: se você tem alguma indicação de material para ver sobre metodologia de trabalho, tipo da Disney ou Pixar, e já que esse foi o fator que ajudou tanto no trampo. Se você tem algum material, alguma metodologia, o que você acha, Pedro? Cara, eu acho que a metodologia, para mim, que eu aprendi muito na Disney, foi simplesmente eu tive a oportunidade de fazer coisas que eu nunca tinha feito, sabe? Então, é simplesmente você botar 8 meses full time fazendo o look de uma parada, assim. No caso, eu fiquei mais de environment, fiz um personagem lá, mas trabalhei mais em environment. Foi mais isso, sabe? Você ter que quebrar coisas grandes em coisas pequenas. Não tinha uma metodologia, um passo a passo, sabe? Mas simplesmente é igual você ir para academia todo dia, tipo, uma hora você vai estar bolado, tá ligado? Se você não for, você não vai ficar. Então, eu acho que a metodologia seria mais essa, prática diária da parada, que você vai pegando jeito, vai ganhando confiança, sabe? E ganhando experiência. Eu acho que então, podemos dizer que a metodologia é vai, senta e faz. É isso, Milton? Vai lá, senta e faz. Essa é a metodologia. A gente vai e volta e cai nessa metodologia. No RAID, pelo menos, o briefing vai lá, senta e faz. É isso aí, cara. Quando você vai lá, senta e faz, você fez, entendeu? Quando você fez, é isso, não precisa nem pensar. Você já fez. Assim, se você for fazer alguma coisa específica, sempre tem uma metodologia para você cobrir, sei lá, vou fazer grama, sei lá, vou fazer vegetação. Tem várias coisas que você pode estudar, né? Mas como a gente está falando... De workflow, né? Como a gente está falando mais uma coisa mais genérica, eu acho que é você mergulhar a fundo nessa parada e realmente gastar horas ali tentando quebrar essa etapa em coisas menores. E no caso da Disney, foi um desafio bem grande, porque eles me deram coisas que nem essa sequência que está passando aí, é uma sequência de quase 5 minutos, e eu tive muito pouco tempo para trabalhar. Eu trabalhei no look do cenário. Eu tive muito pouco tempo. Muito pouco tempo. Então, é coisa que eu até falei para o meu supervisor, que eu falei, não dá para fazer nesse tempo, sabe? E você vai descobrindo, entendeu? Você vai pegando os macetes e tal. E o lance também é sempre trabalhar de grande para pequeno, né? Tem muitas pessoas que começam já
detalhar coisas, né? No caso da Disney, o que a gente fazia muito era trabalhar em peças, né? Então a gente começava do maior para o menor. Então setava cor, depois você vai de cor, você vai aprofundando em detalhes, sabe? Isso parece uma frase tão simples, né? Mas ela muda a cabeça do artista da água pro vinho, né? Você fala, vai do maior para o menor. Aí a pessoa pensa, tá bom, eu vou do maior para o menor, que isso quer dizer, eu faço o barco antes do personagem. Não, tem que pensar a composição primeiro, com bonequinho de palito primeiro. Se o bonequinho de palito ficou bom, talvez a sua composição vai ficar, é o primeiro passo. Aí depois joga a sua hierarquia, o que está mais na frente é mais escuro, faz a silhueta. Conseguiu ler no thumbnail? Vai ler na tela de cinema, né? Você pensando nas coisas que são macro, e até o pelinho na camisa vai ser a última coisa que você vai se preocupar, até porque vai ser a última coisa que as pessoas vão perceber, né? Só que isso falado é muito mais simples do que feito, né? Você entender o que é maior. É porque é um mindset, é algo que também vem com o tempo, não adianta, né? E isso foi o mais legal de ter trabalhado lá, é realmente ter a oportunidade de lidar com coisas que são muito, muito grandes e muito complexas, sabe? Em quanto tempo você faz um look dev de um cenário desse, Pedro? Lá na Disney, geralmente, a gente tinha 1 mês por sequência. Então, por exemplo... 1 mês por sequência. Isso significa fazer um cenário que é um cenário que não vai funcionar só no frame, né? Ele tem que funcionar 360, não é isso? Só que, por exemplo, esse aí é um pouco mais simples, né? Mas não essa mulher aí que foi tenso. Mas, por exemplo, aquele barco que eu trabalhei com o Vitor Hugo, a gente teve 1 mês para resolver a sequência inteira. Então, ou seja, fazer o look do barco inteiro e trabalhar em todos os closes e tudo que vai aparecer em todos os shots, entendeu? Como é que foi trabalhar com seus amigos? O Vitor Hugo, a Natália Freitas, como é que é trabalhar com um brasileiro fora do país? Assim, aquela coisa, a galera se abraça mais, é aquela coisa, tipo, bate no peito, vai de camisa do Brasil para Disney. Foi bem da hora, cara. Foi bem. A Natália eu não conhecia pessoalmente, mas já tinha trocado ideia com ela. O Vitor, eu já trabalhei com ele, sei lá, 5 anos, desde sempre. Inclusive, eu e o Vitor era o Sandy Júnior lá, né, na Disney. Porque não existia Pedro, era Pedro e Vitor, né? Então, ia para a reunião, independente se eu ia pegar uma coisa e o Vitor ia pegar outra... Era uma coisa só, né? Era uma coisa só, assim. A gente era o Sandy Júnior da Disney lá. Mas foi tranquilaço, né, cara? A gente se ajudou bastante também, porque tem bastante desafios, assim, né, de você estar lá, de você saber se você vai corresponder às expectativas e tal. Então, foi bem legal, assim, em todos os aspectos. E falar português também é bom demais. Falar português depois de tanto tempo falando inglês é gostoso. E falando em português e inglês, como é que foi para você essa barreira da língua? Foi uma barreira? Você já tinha feito ali o seu curso no CNA, no CCAA, cultura inglesa, ou o seu... Qual que mais tem? FISC? Como é que foi, assim, essa barreira da língua? Foi tranquilo? Você tirou de letra, chegou lá, tomou um shot de vodka que nem eu fiz e saiu falando inglês? Ou você teve um período de se sentir confortável na língua? Como é que foi isso? Assim, o bom que rolou comigo é assim, eu comecei a trabalhar com alguns clientes, assim, meu primeiro cliente que eu tive que falar inglês foi em 2009. Então já faz alguns anos que eu tenho um pouco de contato com inglês, mas eu nunca estudei, foi sempre lendo coisa na internet e tal, nunca fiz curso, nunca tive paciência para aula, não. Então, já fazia alguns anos que eu estava tendo um pouco de exposição à língua. Aí eu fui para a Suécia, passei um tempo na Suécia. Fui para alguns lugares, assim, na Suécia eu fui a trabalho. Então, eu passei algum tempo me expondo à língua, sabe? Uhum. E o ano anterior ao ir para a Disney, eu também fiquei trabalhando de freela, então eu fiz muita call. Então, quando chegou lá, na verdade, eu achei que eu sabia mais do que eu sabia. Eu achei que eu falei, não, em inglês está dominado, tranquilão, né? É comigo, bateu no peito, vestiu a 10. Não foi, eu não fiz, não estava tão seguro assim, né? Mas eu falava, não,
pô. Mas a hora que você lida especialmente com locais, é muito mais difícil. Quando você fala inglês com, sei lá, um cara da Itália, um espanhol, é tranquilo. Mas quando você lida com um local, é bem mais complexo, assim, né? E depois de um ano, mais ou menos um ano que eu fiquei lá, já estava bem melhor. Hoje em dia também já está bem tranquilo, assim. Mas eu tô longe de ter o acento que você tem, hein, Milton? Que você é o cara é tipo nativo. A minha cadeira? Não. O cara é tipo sotaquezinho de australiano local. Ah, o accent. Ah, pô. Ah, não, pô. É que a gente ficou um tempo, né, lá na Nova Zelândia. Então aí eu sempre tive uma mania de tentar imitar igualzinho que os caras falavam. Aí voltei com esse sotaque que neozelandês acho que eu sou dos Estados Unidos, os Estados Unidos acho que eu sou da Nova Zelândia. Não tem muita identificação, né? Fica aquele sotaque. É o famoso sotaque. Que porra de sotaque é esse? Não, mas é maneiro, você fala mega bem. Eu falo igual brasileiro mesmo, assim, descaradamente, sem forçar nenhum sotaque. Assim. Mas você se vira, né? Consigo me comunicar bem. Assim. Você acha que no mundo globalizado de hoje, o cara, né, na nossa área, falando da nossa área, o cara quer ser artista digital, você acha que o inglês, assim, ele tem que tentar levar, não importa, igual como você falou, não importa se ele vai fazer um curso, uma escola, vai aprender no YouTube, enfim, mas você acha que ele tem que tentar levar isso, assim, lado a lado ali, ou um pouquinho atrás ali das skills que são as primordiais para a profissão e tal, software, composição e tudo mais, mas você acha que ele tem que levar isso junto ali, porque uma hora o calo vai apertar e a água vai bater na bunda, uma coisa assim. Com certeza, viu, cara, porque assim, você fala, tendo o inglês que eu tenho, que é ruim, eu me viro, mas é ruim, assim, não é um puto inglês. Você já perde um pouco de credibilidade, entendeu? Só pelo fato de você não falar inglês direito, você já perde um pouco de profissionalismo, assim, digamos. Fecha a porta, né? Eu sinto que hoje em dia saber falar inglês ou se virar e poder trocar uma ideia numa reunião, cara, é melhor ter isso e um ArtStation bombado que um diploma de faculdade. Assim, vai abrir muito mais porta só o fato de você saber a inglês. Aí o brasileiro vai falar, mas eu sou brasileiro, eu falo português. Beleza, cara, mas você pode falar inglês também. Do mesmo jeito que tem americano cabeça fechada que só quer falar de inglês. O cara não fala nenhuma outra língua. Você fechar a sua como é que se diz, a sua cabeça para outra língua, ficou dark, eu vou trocar a bateria aqui. Você fechar as possibilidades só porque você não fala outra língua, eu acho que é uma coisa que não faz sentido, né? A quantidade de clientes que você ganha só por saber outra língua já dobra, triplica, no caso, com os temas como está hoje em dia, vezes 4, né? Se você souber inglês. Então, para a galera que está reclamando da crise no Brasil, a própria Light Farm abriu no ano da crise. A gente está aqui contratando mês sim, mês não, porque talvez só porque a gente fala inglês. Esse é o 01. É o 01, porque a gente fala com vai linkanes, fala com gringo, né? Tipo, faz uma reuniãozinha no Skype ali, arranhando o seu inglês com sotaque de português. O pessoal adora quando vê que você tá tentando, tá se esforçando. Na verdade, eles nem ligam, né, pra isso. Tem alguns que ligam, mas assim, acho que a maioria, assim, vê o teu esforço. Eu vejo, né, assim, a experiência que eu tive, assim. Eles veem que você tá se esforçando ali, aí meio que já mete né, got it, tipo, já entendi, beleza. Vira até um charme. Gringo acha que gringo acha que outra pessoa tentando falar. É que nem você pensa assim, pensa um gringo tentando falar em português, assim, se esforçando. Você acha maneiro? Você pensa, pô, caramba, tipo a Crystal lá do Light Farm, ela é americana e fala português bem. E mesmo sendo português, a segunda língua que ela aprendeu, abriu portas para ela trabalhar com a gente aqui na Light Farm. Eu acho que tem alguns níveis, né? Se você tem um nível que está muito ruim, assim, que você não consegue se comunicar ou falar tudo errado, aí é meio irritante, eu imagino, para o gringo. Mas depois de um nível que você tem algumas dificuldades, mas consegue comunicar, passar uma mensagem, daí beleza. Eu falo isso porque a gente estando lá nos Estados Unidos, você sentia que algumas pessoas ainda tinham um pouco, assim, de
Não era todo mundo que estava 100% aberto, né? Não tem muita paciência, assim. Aí eu voltei para o Brasil, eu tive que ir numa casa de câmbio, e o cara que estava trabalhando na casa de câmbio era estrangeiro, e ele não falava português. E aí, para trocar um dinheiro que eu tinha, eu fiquei 1 hora, eu falei, mano, eu só quero trocar esse dinheiro, por favor, sabe? Aí você sentiu, né, como é que é. Então, cara, isso eu acho que, resumindo, estudar inglês talvez a coisa mais importante que você pode fazer pela sua carreira, seja lá qual carreira você está fazendo. Porque a arte é igual... arte é tipo visto de jogador de futebol, cara. Você viaja, ninguém quer nem saber se você fez faculdade, não sei o que você fez, mas inglês você tem que saber falar. Não importa se você está indo para a Índia, para Japão, talvez Japão não, que ninguém fala inglês lá. Mas enfim, inglês é a língua mais bem difundida, né? É aquela língua que você consegue conversar com qualquer pessoa, teoricamente, no mundo. Vai abrir possibilidades que você nem imagina, assim, sabe? E vocês, igual vocês estão aí surfando essa onda, sabe? Eu acho que tem que surfar mesmo, cara, e aproveitar as possibilidades que tem, né? Porque aqui no Brasil, como eu falei, né? Acaba dando uma limitada, né? Tem outros países que já estão muito mais desenvolvidos no que a gente faz, do ponto de vista, não da técnica em si, mas do ponto de vista mais global da parada, de gerenciamento de projeto, de como pegar esse projeto e vender e transformar isso em dinheiro. Então, uma pessoa que sabe pegar o que você faz e transformar em dinheiro, consequentemente, ele vai reconhecer o que você faz, porque ele sabe que isso é um produto que tem um preço, entendeu? Aqui no Brasil, basicamente, a maneira que a gente faz, o que a gente faz é publicidade, né? E tá aparecendo outras coisas, mas você pega Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, vários outros países já estão muito, muito à frente nessa parte de gerenciamento de projetos, sabe? O Canadá brinca, né? Hollywood inteira roda no Canadá. Sim. Então, eu acho que você tem que usar isso a seu favor, assim, não acho que tem que ser um lance tão patriotista, só quero fazer aqui no Brasil. Eu acho legal, eu estou trabalhando do Brasil, mas, assim, se eu dependesse só de clientes brasileiros, ia ser muito sofrido, assim, não pela grana, mas pelo processo, sabe? Uhum. O Abner falou uma coisa que fecha o que a gente está falando sobre o inglês, falando que ainda por cima das portas que você abre, tem a quantidade de material para estudo disponível apenas em inglês, como vídeos, livros, palestras, workshops, pesquisas. Isso, cara, quando eu comecei a falar inglês e comecei a me acostumar a ler inglês, eu vi que eu estava perdendo a biblioteca inteira. Sim. Eu tinha acesso ali a 2 livros em português e a grande biblioteca era em inglês. Então, a língua te possibilita também aprender, né? Porque a quantidade de vídeo que tem em inglês, de pesquisa, de livro. Então, por enquanto, ainda é maior. Por enquanto. Até fazendo jabá aqui do High School, a galera reclama, plim, por que vocês falam... É porque é condizente com esse papo, né? Sim, com certeza. Por que vocês fazem em inglês? A galera criticou um pouco até, né? Pô, vocês são brasileiros, por que vocês fizeram em inglês? Até agora a gente tá tentando fazer os dois, né? Se desdobrando para fazer os dois e tal. O Jack tá vindo ensinando em português. É porque a nossa ideia, assim, apesar de a gente ser brasileiro, era de abrir uma escola internacional, que eu pudesse ouvir o Dimitri ensinando em russo, obviamente legendado na minha língua, que eu pudesse ouvir o Félix do México ensinando em espanhol, legendado na minha língua, entende? Imagina se eu quisesse aprender com Pedro Conte e eu não soubesse português, sabe? A gente quer fazer a mesma coisa, a gente quer pegar professores, tem o Christian Giroto da França, eu quero colocar uma galera numa rádio independente da língua que o cara fala, e não quero necessariamente forçar o cara a falar inglês, sabe? Vai rolar múltiplas línguas com múltiplas legendas. Mas o inglês, querendo ou não, você fala com um público maior, né? Sim. E aí, então, na verdade, é o contrário, né? Ao invés de limitado ao inglês, você tá abrindo o ouvido. Até a galera que gosta de estudar inglês em podcast,
estuda inglês, Inclusive, acostumando o ouvido com aula, né? Inclusive tem uma galera no Creative Class que escuta inglês e a galera tudo é brazuca, mas eles escutam inglês e ficam comentando às vezes, pô, tô ouvindo inglês também para treinar, não sei o quê, meu listening. Perfeito, e tem aqui tudo, tem legendado, né? Pra galera que não sabe, a gente gasta uma nota com legenda, então não pode nem reclamar, porque Netflix também é legendada. Então, tudo que tem aqui eu falando inglês, ou o Rafael, ou outros professores que vão vir falando inglês, relaxa que vai ter legenda. E vice-versa, para a galera do português para gringa, também vai ter. Então, a fim de jabá. Legal. Pergunta. Vai, Jack. Bora. Tem várias aqui. Vamos fazer o bate-bola da Xuxa de novo? Onde que a gente tá? Tem mais uma mais para baixo. Essas duas aqui são muito boas, do Caimi e do L.S. Ramos, é parecida. E do Gustavo aqui, ó. Ou do Gustavo. Bora do Gustavo, então, e vamos na sequência. Pedro, você acredita que ainda existe espaço para novos profissionais no mercado de trabalho brasileiro ou vale mais a pena focar no nosso Portifa no mercado internacional? Seria esse o caso de que se o cara é bom, sempre vai ter trampo? O que você acha? Deixa eu ler de novo. É grande, né? É basicamente se você acredita que tem espaço para profissionais do mercado de trabalho brasileiro, né? Se é uma coisa assim, se no Brasil tem espaço para trabalhar, ou se é melhor caprichar no Portifa e ir embora do Brasa. Cara, eu li dessa forma. Eu acho que no Brasil tem bastante trabalho assim rolando. Assim. Então, quem quer trabalhar com 3D... O que tá rolando no Brasil, assim? Light Farm, Zombie, Vetor, O2, me ajuda. Pra gente indicar pra galera que tá perdida, não conhece o mercado brasileiro. Tem bastante coisa. Tecnoimage, claro. Sim. Tem a Notan, que até a Lu mandou mensagem. Notan, Moreira Studio, tem do Ricardo Moreira, né? Tem a própria Cubo, né? Cara, todas as agências de publicidade, se você pensar, hoje em dia estão contratando galera 3D. Então, se você pensar qualquer agência de publicidade no mundo, tu tem espaço lá. Arquitetura, artivista, tem espaço lá. E publicidade. Espaço, né? Arquitetura é um mercado que a galera até não filmes, O2, Vetor, a galera que faz filme forte tem espaço. Todas as empresas de publicidade, de design, de marketing, você vai ter espaço. Se você faz 3D... Até mais hoje em dia que Photoshop, né? Hoje você faz 3D no Brasil, você não fica desempregado, bro. E mesmo que você trabalhe de casa, eu acho que você consegue tirar uma grana de razoável a muito boa. Concorda, Pedro? Sim, com certeza. E também, assim, o problema de trabalhar aqui no Brasil seria mais a limitação com o cliente. Essa relação que eu já falei que às vezes é um pouco complicada. Justamente por talvez eles não tenham tanta experiência no processo, tem algumas coisas que são um pouco amadoras, tipo contratos, esse tipo de coisa funciona bem melhor fora. Então, assim, uma opção é ou você trabalhar nesse mercado, ou você falar, não, vou, trabalhar numa empresa de games, que você nunca vai produzir um God of War aqui no Brasil hoje. Não tem como ter um Grasset, pagando um Grasset para produzir o God of War aqui. Não existe. E no futuro, quando você imagina Brasil produzindo, sei lá, Alien 13, cara, então, Avatar 5. Hoje a gente está vivendo uma fase de... Muita gente foi para fora, né? Muitos artistas foram para fora, mas hoje em dia o que está rolando é muito outsourcing, né? Então, eu acho que é a fase perfeita para você fazer o que você quer fazer, da onde você quer fazer, sabe? Então, hoje em dia eu estou trabalhando com projetos bem legais daqui, entendeu? Não preciso estar fora e eu também não preciso me sujeitar, ficar num mercado que eu não gosto tanto de trabalhar, entendeu? Então, eu estou tentando ir para essa área, pegando essas coisas de outsourcing e está crescendo. Eu sou um cara independente, mas estou pegando projetos mais legais de fazer e coisas que são um pouco mais ambiciosas, sabe? Não é só, outsourcing do modelo, outsourcing de um look, sabe? São projetos mesmo. Eu acho que essa tendência de outsourcing vai crescer cada vez mais, sabe? Então, acho que é importante ficar de olho nessa parte de realmente aproveitar a globalização nesse sentido, sabe?
O Jonas falou uma coisa aqui que me deu até uma tristezinha. Ele falou, muita gente saiu, não tem união. Vai ser difícil consolidar um setor por aqui. Escorre uma lágrima. Eu sinto a sua dor, Jonas, porque é a nossa dor também. Você vê caras como a Grassetti, Cris Costa, a Fausto Martini, o próprio Pedro Conte, a gente por um período também saiu. Você vê que os caras que mais despontam no Brasil acabam saindo, né? Porque parece futebol. É bem parecido com futebol, galera. O visto é o mesmo, artista de futebol é a mesma coisa, é entretenimento, se não me engano. E é isso aí, galera. O cara fez sucesso no Brasil, tem os times de futebol tudo meio mequetrefe aqui, e tem o campeonato europeu lá com outras possibilidades de jogo, é natural que o cara passe por lá. Mas eu sinto, assim, se for para deixar o Jonas um pouco mais feliz, Jonas, que isso tá mudando, tá? Porque, que nem o Pedro falou, os artistas vão para lá, voltam com um know-how grande, as empresas crescem, tá tudo ficando mais globalizado, a própria base de freelance, vê o Pedro, tenho certeza que ele tá trabalhando para o mundo inteiro e ele tá em São Paulo, não é isso, Pedro? Sim. Então, Pedrinho podia estar vivendo em qualquer lugar do mundo, mas não tem lugar melhor que a sua casa, concorda? Com certeza, cara, e justamente por isso, é mais questão de família, questão da cultura em si também, sabe? Vocês já moraram fora, vocês podem falar que é... Açaí, pão de queijo, bis, nada. Só para contrariar, padaria, molejão, caralho, como é que fica café em isso, copo cara? de vidro. Molejão. Vai falando aí. São coisas que você pensa assim, não vou arroz sentir com falta feijão disso. E bife. Mas é disso que você vai sentir falta, não é, Pedro? Então, eu acho que... Quantas caixas de bis você comeu quando você voltou pro Brasil? Cara. Eu acho que o mundo perfeito é tentar usar essa globalização para trazer projetos para o Brasil, né? A gente só precisa de uma internet boa. O dia que derem pra gente uma internet boa, igual o gringo tem, que tá chegando, a gente vai conseguir. Aí o brasileiro não desiste. O dia que a gente tiver internet boa, a gente conquista o mundo. Então, eu acho que é tranquilo, cara. Eu acho que tem que... Se alguém tem vontade de ir para fora, eu acho que tem que ir, sabe? É uma experiência super válida. Mas agora, até quando eu saí da Disney lá, eu conhecia bastante gente lá em Los Angeles e a galera queria me arrumar emprego. Eu falava, não quero emprego, quero voltar para casa, velho. Então a galera não entendia, sabe? Eu queria voltar, eu queria estar aqui, sabe? Uma fofoca de mercado, assim, tem inúmeras... Isso pro Jonas ainda. Jonas, eu sinto sua dor. Tem um movimento, Jonas, que tá rolando, assim, não sou eu que tô falando só não, e nem fofoca de dono de empresa, não. A galera tá falando disso em artigos, e tá todo mundo comentando que tem um movimento de crescimento, especialmente no mercado de animação brasileira, que tá crescendo muito, porque você tem a Zombie, você tem a Light Farm, galera ganhando Cannes um atrás do outro, sabe, representando mesmo o Brasil, vestindo a camisa. E é natural que essas empresas cresçam, né? Então, Vetor Zero, O2, eu sinto que todas essas empresas brasileiras que hoje você pode chamar de média, pequena ou grande, elas vão crescer. E crescendo, eu sinto que vai ter muito mercado aqui no Brasil, tanto para quem não quer sair de casa, quanto para quem saiu e voltou. A gente fez um projeto agora na Zombie, eu trabalhei com eles algumas semanas lá para um longa brasileiro. A gente estava criando material de desenvolvimento para o longa e eles levaram para a Annecy agora, faz uma semana, e saiu até na Variety, parece que venderam longa e tal. Eu não sei exatamente, mas já saiu matéria disso na Variety, que é coisa bem grande, assim, sabe? E a homenagem, o homenageado no Annecy esse ano é o Brasil, né? Então tinha muita... A galera nem deve saber o que é o Annecy, né? O Annecy é um festival talvez o maior festival de animação do mundo que rola na França. O Paulo Garcia representou muito bem aí, Paulo Garcia da Zombie, nosso querido bro, que tá lá em Cannes agora, trazendo seus 20 e tantos leões, porque Paulo só volta de Cannes, é igual Safari. Ele vai lá e volta igual Taylor Swift no Grammy, quando derruba leão porque não consegue aguentar todos. Paulo é incrível, um cara de muita gente boa, um abração, Paulo, se ele tá me vendo, tá lá em Cannes, não deve estar me vendo nada, deve estar tomando Aperol Spritz e rosé na praia de Cannes, com seus 22 leões. O Paulo,
Falando em Paulo vai estar também na Unhide Conference. Eu fico me perguntando quem não vai estar na Unhide Conference, porque Caralho. A palestrante tem um limite, né? Só cabe, 3 dias de evento tem um limite de palestrante que você pode botar, mas vai estar todo mundo lá, cara. Eu tô muito feliz. A gente vai conseguir juntar essa galera toda num lugar só, juntar Pedro Conte, não consigo nem falar. Toda a galera. Eu só não trouxe, olha só, vou dar fofoca aqui já para o ano que vem. Eu só não trouxe Beeple, Fausto Di Martini e Vitor Maiorino, que tá fazendo Game of Thrones lá na Alura. Alura não. Ih, fiz propaganda da concorrente. Alura. Alura? Falei certo? Ilora. Aí ele tá lá na Ilora, na Austrália, fazendo Game of Thrones. Toda essa galera Hugo Seneviva, pessoas assim que eu adoraria de estar junto aqui, que não puderam vir, não porque não quiseram, mas enfim, tiveram outros problemas. Mas já adianto que 2019 tá aí, e Hugo Seneviva e seus amigos virão, Beeple, até Benjamin Von Wong. Galera, se eu pudesse, eu acho que vou ter que aumentar essa conference para os outros anos, para poder caber todo mundo que a gente gosta. Tem que ter mais dias. Aliás, vou dar uma notícia jabá, já que eu tô falando disso mesmo. Entrei na sessão jabá, que a gente tá aqui chegando no fim da nossa conference. Da nossa conference. A nossa conference tá só começando, a gente tá chegando no fim aqui da nossa live, Pedro. Aí eu vou falar um pouco disso aqui. Tu vai gostar disso que eu vou te falar. Aqui no conference, a gente tinha 6 workshops, né? Então a gente tinha aqui, vamos lá ver, workshops. A gente tinha o workshop do Rafael Lacoste, né? Que é seu diretor de arte, mestre dos magos, cara que faz Assassin's Creed desde quando eu jogava Prince of Persia. Espetacular. O Mike Azevedo, que é um ilustrador fenomenal. Os ilustradores aqui da Light Farm são fãs. Todo mundo é fã do Mike Azevedo, mega representante da ilustração brasileira. Também vai estar lá fazendo workshop todos de 4 horas. Félix Hernandes é aquele cara que eu falei do México, com tradução simultânea, para quem está se perguntando aí se eu entendo espanhol, se eu não entendo. Senhor Rafael Grassetti, aquele que modela o jogo que você joga. Cris Costa, que para quem não conhece, Cris Costa faz o quê? Explica para quem não conhece Cris Costa. Primeiro, sinta-se com um tapa de luva no seu rosto por não conhecer Cris Costa, mas já que você não conhece, é o cara que faz Avengers, Transformers, Labirinto do Fauno, King Kong. Pensa em um filme aí que você assistiu, provavelmente Cris Costa meteu a mão, porque ele é gerente de modelagem há 10 anos na ILM, que é aquele estúdio pequeno que fez Jurassic Park e seus avatares e companhia. E aí a gente tem aqui também senhorita, Natália Freitas, que além de palestrar, participar de um beer talk e fazer um workshop de 4 horas, Natália Freitas tá vindo também para o Unhide School. Isso aqui é fofocas do Unhide. Maravilhosa, né? Como é que foi a sua experiência com Natália Freitas, Pedro Conte? Foi tranquilão. A gente tava... Ela falou que faz piada de tio. Piadinha de tio? Não, foi super tranquilo lá. A gente se ajudou bastante lá no período que a gente estava lá. Mas foi tranquilão. Zoeira o tempo todo. E é isso aí. Vamos lá. Eu, o Vitor e a Natália não se desgrudavam o tempo todo lá. Porque a gente também dividia... O Vitor tá em São Paulo? O Vitor tá em São Paulo. Pô, carrega o Vitor. Vai estar todo mundo lá. Gai Soares, Natália Freitas, você. Traz Vitor também. Vem Grassetti, vem Cris Costa, vem Jack Zepod, Lucas. Já vem todo mundo. Demorou. Tipo aquela música do funk. A gente dividia a mesa lá, então ela falava em português o tempo todo, né? A galera até achava meio ruim, eu acho. Imagina. Brasileiro fala muito, né? Agora, só para fechar esse papo aqui de workshop, que parece jabá, mas é mais informativo, esses workshops aqui estão fazendo tanto sucesso, praticamente Grassetti já está fechando seus 200 lugares com um pouco menos de 2 semanas de divulgação. Grassetti, Cris Costa
encabeçando as vendas, já vai esgotar. Então, se você quer ver Grassetti, Cris Costa, Rafael Lacoste, essa galera compra para ontem. Só que pelo sucesso que a gente está tendo com a venda dos workshops, né, até porque está super barato para os profissionais que vocês vão ter acesso e por a quantidade de horas que vocês vão ficar junto com eles abraçadinhos, numa sala de 150, 200 lugares, dependendo do workshop, a gente resolveu expandir esses workshops. E aí a gente também vai trazer nomes como Thiago Roissel, que eu tenho certeza que você conhece muito bem, vai vir fazendo workshop de ilustração. A gente vai ter Jack Uzipot, porque a gente não pode passar esse conference sem um workshop de Photoshop. Vamos ter Lucas Rosa, que foi um dos idealizadores desse evento junto comigo. Lucas Rosa foi chegou para mim início do ano, me ligou, falou assim: Milton, eu tô a fim de fazer uma conferência, só quero saber se vai se chamar Lucas Rosa Conference ou Unhide Conference. Aí eu falei: Lucas, vamos nessa. É Unhide Conference. E aí vamos ter também... Quem mais? Me ajuda a lembrar. Vamos ter Cássio Damiag. Conhece o Cássio Damiag, Pedro? Não, cara, de nome não. O Cássio... A Miag você conhece, não? Sim, daquele estúdio de ilustração no Sul, né? Acho que é Curitiba. Porto Alegre. Acho que é Porto Alegre, mas acho que começou com ilustração 3D, agora eles estão fazendo coisas realistas, campanhas Honda, carro, estão arrebentando. Gênio. O Cássio é muito, muito fera. Muito técnico. É mais um desses nossos concorrentes amigos. São aqueles caras que você tá no dia a dia ali brigando por uma concorrência, mas que quando abre uma cerveja, você brinda e troca ideia, porque se você for para pensar, né, os concorrentes talvez sejam os caras que mais se assemelham, né, porque você tá ali, são caras que passam as mesmas dores que você, os mesmos dramas, ele entende a sua dor, né, vamos dizer assim. E vai ter Light Farmers. Teremos também o Cauê. O Cauê fazendo um workshop de animação. O Cauê, que é o nosso diretor de animação, junto com o Rafael Valaperde e o Maricato. O Cauê é o cara que encabeçou a animação da Light Farm. E vai ter um workshop de animação do Cauê, que vai ser sobre o vídeo de abertura do Unhide, que adianto que estará absurdo. A gente vai caprichar. E vamos ter também o workshop do Paladino, de pós-produção de vídeo, para quem curte Cauê e Paladino aqui da Light Farm. O workshop vai ser de arrebentar. Então, tem tanta coisa boa para fazer que eu tô até arrependido de não ser um simples mero mortal assistindo esse evento. Porque eu vou ter tanta coisa na cabeça no dia. Eu gostaria. Tudo que eu queria era de ter um passe ali com os meus workshops comprados e só ficar assistindo essa galera e batendo palma e comendo pipoca, igual o Michael Jackson naquele GIF. Vamos ter também o workshop do Alex Solis. Enfim, a gente só tem 6 workshops no site. Esgotando esses aqui, a gente vai começar a postar os outros 6 daqui, eu acho que uma semana no máximo. Então, fica ligado. Os workshops é praticamente um evento à parte. O cara pode só ir no... Me fala. A galera pode ir só no workshop, se quiser. Ele pode. Então. Porque... Então, por R$290 ele consegue assistir Rafael Grassetti. Por R$290 ele pode sentar no colo de Rafael Grassetti e agraciar todas as suas destrezas e sabedorias milenares de Rafael Grassetti. Muita gente querendo sentar e Cris Costa também. Teremos um segurança para certificar... evitar qualquer tumulto. Sim, que certificar que o exagero. Que nada, assim. Ninguém passou do ponto. Eu sei que muitas vezes os limites se confundem. Entendi. Mas teremos seguranças para poder prever isso que Rafael Grassetti saia desse evento com roupas. Porque homens e mulheres, incluindo eu, vão querer agarrar Grassetti, tirar foto com Grassetti, tirar selfie com Grassetti, Cris Costa, Rafael Lacoste e toda essa seleção. Vou levar meu artbook para ele assinar. Essa seleção de artistas incríveis. Aqui não tem ninguém mais ou menos. A pessoa mais ou menos daqui sou eu. Por favor. Então, vai. Galera, vai ser foda. Não tem outra palavra para descrever. Pedrinho,
eu queria te agradecer demais você ter estado com a gente aqui nessa entrevista, live, bate-papo. E eu sei que você tirou aí pra gente 1h30 da sua vida, precioso aí. que deve custar aí o que, os seus 10 mil reais. Não sabemos dólar, né, não sabemos ao certo, euro. o dólar está flutuando muito, então é difícil calcular quanto o Pedro Conte está perdendo estando aqui com a gente nesse bate-papo. Tava aqui, ó, tava com uma panela na minha mesa, velho. Olha aí, ó. Não, velho. Parei pra live, tava só analisando o anisotrópico aqui. O 3D, quando vê uma frigideira, fica louco, calculando como ele faz o seu anisotrópico. O Rafael sempre ficou muito tempo olhando para a panela, eu achava que ele tinha algum probleminha, mas ele estava simplesmente avaliando os seus materiais. Conte, última coisa que eu vou falar aqui, que não é um jabá, é mais assim, informativo para a galera que quer criar, que quer aprender. Todo mundo ficou perguntando aí como é que eu começo, bababá. E a gente lançou aqui no High School um contest de graça, assim, obviamente é um contest. E o que esse contest leva? Um ingresso para a High Conference. Legal. E é um contest de dinossauro. E eu tô mostrando isso daqui só para lembrar a galera que é hoje, né, Isabela? O último dia? Isso, hoje até meia-noite é o último... Dá tempo ainda. Hoje até meia-noite é o último dia para submeter as suas inscrições. Você vê que já tem uma galera aqui que tá arrebentando. Olha isso daqui. É uma coisa boa atrás da outra. Eu tô orgulhoso dos alunos do Unride, da galera que tá participando. Tem um aqui que eu preciso te mostrar, Pedro. Você já me ajuda no júri. Que tá... Olha isso aqui. Nossa, fabuloso, hein, velho? O que tu acha? Tá louco. Tá lindo, né? Olha esse daqui, do Falcone. Cara, Falcone não sabe brincar. Quando eu estudava, eu não fazia essas coisas, não, cara. Acho que nem faço ainda. Falcone já é pro, né? Beleza. Mas o Diogo Oliveira, o Diogo Oliveira, ele chegou com o pé na porta. E não é só ele, não. Tem muita galera aqui mandando muito bem nos contests. Olha esse aqui. Caralho. Um dinossauro comendo a baleia como se fosse um atum. Tá maneiro. Nossa, tá muito massa. Muita coisa boa aqui. Eu só tô dando essa informação pra galera que, enfim, que ainda dá tempo. Hoje até meia-noite é o prazo final. Depois não vai chorar. Não tem tantas inscrições assim, então a chance de você ganhar a entrada para a conferência, enfim, é super possível. Tá ali. Aí, Pedro, eu queria te fazer uma última pergunta, que é sobre se você participa de muito contest, a importância do contest, se você já participou, se você já ganhou, o que você acha da ideia? Cara, eu acho bem legal porque estimula muito tá todo mundo ali produzindo e geralmente tem os contests da nossa área tem uns prêmios bem legais, assim. Eu participei de um contest só até hoje. Qual? E faz muito tempo. Nossa, CG Society, tipo, 2008, assim. Ganhou? Não ganhei não, cara. Não, nem lembro, acho que foi até 2007, faz muito tempo. Mas botou no portfólio? Não, nem botei. O barato do contest é isso, né? Mesmo quando você perde, você joga ali no seu portifa se você tá orgulhoso do resultado. E não é um trabalho que você joga fora, né? Tipo aquele promoção da Lacta. Mande o seu desenho e ganhe uma passagem com seu amigo para Nova Zelândia. Não é assim, né? O contest, ou você ganha, ou você ganha um prêmio, ou você ganha um portfóliozinho, né? É legal que motiva todo mundo a produzir, sabe? Ter uma galera produzindo material junto é bem legal. Eu acho que isso é o mais legal. Não pode levar tanto por esse lado da competição. Eu nunca fiz muito porque eu não gosto muito dessa parada de competir, tá ligado? De estar um contra o outro. Mas competir porque você não consegue dar prêmio para 1000 pessoas, né? Mas é quase assim, vamos desenhar junto? Bora brincar desse tema? Claro. Eu nunca participei por isso, mas eu acho que é sensacional. Eu fui várias vezes em um evento que eles também premiavam com um ingresso,
E foi muito legal acompanhar não somente o processo todo, mas também o cara que ganhou tá no evento e tá desfrutando com tudo pago também, é bem legal. Muito legal. Então isso fecha aqui todos os nossos jabás possíveis. Então se você ainda não tinha nem visto esse contest, vai lá no arraideschool.com, entra em contest, e lá em contest tem o Dino Challenge. Hoje O prazo é amanhã, né? É amanhã. Isabela acabou de me corrigir. Notícia quentinha aqui. É até amanhã, o Da prazo direção. meia-noite. Então, agora tá fácil. Dá para começar agora. Pedro Conte, você vai participar? Faz um dinossauro. Então, se você não modelou um dinossauro, ainda dá tempo, hein, cara? Nossa. Se for o Pedro Conte, ele já tá. Durante essa live, ele já tá ali na sua segunda tela, modelando o seu dinossauro. E assim que a gente acabar aqui essa live, Pedro Conte já tem ali seu primeiro whip, seu primeiro look dev. Isso aí. Pedrinho, brigadaço, cara. Muito bom falar contigo. Me deixa mais empolgado ainda para a conference, poder estar com pessoas que nem você, que são, além de talentosas, gente fina pra caramba. É aquela pessoa que você pode trabalhar junto e ainda assim tomar uma cerveja junto, que dá certo de todos os lados. Irado, valeuzão. A oportunidade aí, novembrão, a gente tá lá com certeza. Tamo junto. Novembro vai estar todo mundo lá. Até Paulo Garcia vem de Cannes, vem Gracete da Califórnia, vem cada um de um lugar. A gente a gente não quer nem saber onde a pessoa tá. PP Londres. PP vem de Londres, vem Dmitry da Rússia. Caralho. Vou viajar um dia antes, só pra vocês me trazerem de longe também, velho. Demorou. Se você quiser viajar, a gente traz de lá. Eu vou viajar 2 dias antes e falar, não, cara, tô aqui morando na, sei lá onde. E é isso, Pedrinho. Você quer falar alguma coisa? Quer mandar um recado pra galera? A galera pergunta muito assim, como começa, né? Aquela pergunta clássica. Eu quero que você feche essa live com a sua mensagem. Cara, eu acho que esse lance de começar, o mais importante é você ter o foco, que é aquilo que você quer ou não. Isso é o mais importante de tudo. Se realmente, ou tentar entender quais que são as suas motivações para estar fazendo o que você está fazendo, sabe? E não só fazer porque o Gracete fez o personagem do God of War, eu também quero fazer por isso. Você tem que entender o porquê que aconteceu com o Gracete e por que acontece com outros artistas, sabe? Então, se você for começar baseado na exposição ou baseado em feedback ou baseado em trabalhar para grandes estúdios, não vai dar certo. Eu tenho certeza que não vai dar certo ou vai ter uma perna ali faltando, sabe? Então, eu acho que é mais isso. A reflexão que eu deixo é para você realmente ver o que você quer fazer, pensar por que eu estou fazendo isso. Assim como você pensaria se você fosse um médico. Por que eu estou aqui operando um paciente, entendeu? A gente é diferente, mas é igual, assim, sabe? A gente é humano e as nossas atitudes vão se refletir baseadas naquilo que a gente está pensando, sabe? Na ambição. Tem pessoas que estão fazendo por amor, tem pessoas que fazem por ambição, tem pessoas que fazem por diversas outras coisas, sabe? E a minha escolha é mais assim, é uma coisa que eu tenho parado para pensar cada vez mais no porquê que eu faço o que eu faço, e às vezes eu penso por que eu não pensei antes nessas coisas, sabe? Então eu acho que para quem quer seguir nessa área, começar a refletir sobre realmente qual que é o porquê que você está entrando nisso, e isso vai te trazer respostas. Você vai ter respostas muito mais cedo do que eu ou do que outros artistas. Você pega caras como o Mike Azevedo, que o cara tem, sei lá, 20 anos, e o cara é extremamente maduro sobre todas as coisas que eu já passei com 32 anos, o cara já passou com 22, sabe? Justamente porque ele se expôs e se permitiu refletir, sabe, sobre coisas. E eu acho que é isso, é mais você pensar realmente no que você quer e para realmente fazer a diferença, vir para somar, entrar na área para somar, para fazer a diferença e fazer as coisas com amor e fazer o bem, assim. Eu acho que é isso. Bro,
não sei nem o que falar depois disso, assim, eu tô aqui, só tenho a agradecer de poder estar aqui, ó, recebendo essa informação como ouvinte também. Então, obrigado, Pedro, muito obrigado mesmo. A gente se vê em novembro. Nós nos vemos todos em novembro. Corre, galera, porque depois que mudar o primeiro lote, não tem conversa. Não tem choro. Então, um beijão. Beijão, Pedro. Valeu, Pedro. Prazer conhecê-lo, cara. A gente se fala. Nos vemos em novembro. Valeu, galera. Valeu, um abraço. Até já. Tchau, tchau.